Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins. E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hosteando este programa, aquele que, caso eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo e falar com o meu eu do passado, avisaria que faculdade de publicidade não leva a nada. Hosteando este programa estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele, que em tantos anos trabalhando em um hospital, nunca jamais viu um número tão grande de bebês tão horrorosos como em uma única cena de cinema, senhor Joaquim Ramos. E olha que tem umas crianças feias, hein? Criança com cara de joelho, né? Porra, né? Tem aquelas crianças que só a mãe mesmo pra amar, mas... É só o amor materno, né? Só o amor materno. É só dopamina e amor materno que protege, mas... Cara, sinceramente, esse filme... A DC tá, assim... Eu não esperava nada e ainda estou decepcionado. Aquelas frases de para-choque de caminhão, né? Fizemos tudo que podíamos, e podíamos pouco. Porra. E fechando a mesa de hoje, ou melhor, fechando a mesa hoje, né? Ele que participa conosco aqui, convidado pela primeira vez, este rapaz que pulou a muralha da fonte para levantar o bastião de Deceneco Safado nesse programa de hoje, nosso querido Pedro Kobielski, o Kobe. Tudo bem, Kobe? Tudo bem, né? Onde a DC precisa ser defendida, nós do Muralha da Fonte temos que estar, lógico, né? Lógico. Não tem jeito. Um abraço, Thiago, abraço, Joca, todo mundo aí do podcast Zoneando e vamos falar, né? Alguém tem que defender o filme. Vamos. Coube a mim essa tarefa. Então vamos tentar honrar o manto. Sim. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar deste filme, esta obra cinematográfica, que é o filme do Flash, né? The Flash, lançado aí em 2023, trazendo Ezra Miller, né? O terror do Havaí no papel aí do protagonista, o velocista escarlate da DC, né? Vamos falar sobre CGI, vamos falar sobre confusão de produção, pré-produção, refilmagens e o multiverso mais doido que a DC fez até agora. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Pois é, meus amigos, Flash, né? Filme que chegou aí em 2023, filme que já estava prometido, pelo amor de Deus, gente. Acho que a primeira vez que eu vi o filme do Flash sendo anunciado, né? Se a gente for pensar nessa coisa como um universo integrado, né? Ali o DCU, né? Que começou lá em 2012 ainda com o Superman Man of Steel e tal, e todas aquelas promessas de que haveria realmente um universo gigantesco ali sob a tutela do Zack Snyder. Se eu não me engano, foi na Comic Con 2016, cara, que teve aquele grande painel ali com as datas, né, dos filmes. A princípio, Liga da Justiça seria dividida em duas partes, seria filme do Flash, Lanterna Verde, Cyborg e tal. E de lá para cá, quem acompanha essa história toda sabe o que aconteceu, né? Mas finalmente tivemos aí o filme do Flash, que ele levantou muita discussão, né? Eu acho que, assim, é um filme que ele não foi bem monetariamente falando, né, de bilheteria. O filme não conseguiu se pagar, né? Aliás, a Warner esse ano, quem diria, né, tá conseguindo realmente dar uma levantada no fundo de capital aí com o filme da Barbie, né? Porque pelo menos o que saiu da DC esse ano, infelizmente, não tem ido muito bem, né? Tem dado aí uns números um tanto quanto problemáticos. Mas o Flash, que era um filme que a galera aguardava já há bastante tempo, eu acho que foi um que sofreu bastante com isso. Então, antes da gente falar do filme, né? Eu tô fazendo fiz uma mudança aqui, Kobe, que é o seguinte: primeiro a gente fala de todas as tretas,
todas as polêmicas, pra gente poder falar dos filmes, porque senão a gente vai se perdendo no meio dessa maluquice, né? E aí eu já queria aproveitar que você tá aí de convidado, e é uma coisa muito legal que eu ouvi vocês falando lá no Muralha da Fonte, e eu concordo muito com isso. Independente ou não se as pessoas gostam do universo do Zack Snyder, daquela proposta lá do DCU, eu mesmo sou um cara que eu gosto de algumas coisas ali, outras nem tanto, mas uma coisa a gente tem que admitir, né? Foram muitos problemas, bicho. Desde tretas de produção até o Zack Snyder tendo que abandonar o projeto no meio, o Joss Whedon vindo, fazendo aquela loucura que foi a liga dele e tal. Você acha que esse filme do Flash ele se tornou esse Frankenstein, né? Muito por causa disso também, cara? As tretas da Warner, DC, isso... Tô falando extra filme, tá? Extra trabalho criativo, assim, coisas no seu entorno. Você acha que isso prejudicou o filme mais do que qualquer outra coisa? Então, Thiago, com toda certeza, né? Eu acho que a qualidade do filme não explica a bilheteria dele. O Flash, com certeza, é um filme que foi um fracasso comercial, né? Talvez o maior fracasso da história da Warner, nos seus 80 anos de existência. E ele se explica muito mais por questões... Como é que eu vou te dizer assim, Thiago? As pessoas estavam cansadas do DCEU, do universo compartilhado, que se originou lá do Zack Snyder, e o Flash foi o boi de piranha para isso, né? O Flash foi o grande prejudicado, no fim das contas, com isso. Um filme que foi anunciado pela primeira vez, se eu não me engano, em 2014, tá? Passou por várias mudanças, vários diretores diferentes, Seth Grahame-Smith, depois o Rick Famuyiwa, e acabou nas mãos do Andy Muschietti nessa versão soft aí do Flashpoint, né? Então, sim, com certeza, um filme que foi afetado por toda essa baderna que envolve Warner/DC nos últimos anos, né? E assim, gente, qualidade do filme explicar o sucesso, o fracasso ou não, gente, Transformers 3 tem 1 bilhão de bilheteria, então assim, sim. Não explica, certo? Mesmo que o filme fosse ruim, que eu não acho que seja o caso, não explicaria um fracasso tão gigante, né? Foi um filme muito caro também, né? Acho que esse é outro ponto que a gente pode debater, se o chefe da casa e o Thiago permitir. Claro. Mas a gente tá vivendo uma realidade insustentável, né? A gente tá tendo aí 10 filmes de heróis por ano e todos custam 200 milhões de dólares, né? Isso é uma coisa insustentável ao longo prazo. Todos são projetados para... E o problema não é que todos custarem X milhões de dólares, sabe? A gente tem filmes caros todo ano. Mas quando você faz um Resgate do Soldado Ryan, ele é projetado para se pagar, né? Sim. Você tem uma porrada de comédia romântica que custa 2 jujuba ao longo do ano para você poder ter um filme desse que vá se pagar, basicamente. Sim, recentemente nós tivemos o caso desse filme de terror australiano, né? Que ele custou 4 milhões de dólares, né? E no primeiro final de semana nos Estados Unidos ele fez 10. Então, né? Assim, todo esse universo paranormal, né? Eu esqueci agora o sobrenatural. Eu esqueci. Annabelle? Invocação do Mal. Invoca-verso. The Conjuring-verse, né? Isso. É o Invoca-verso. Que, cara, são filmes muito baratos, que tem uma boa rentabilidade. Eles não vão fazer 1 bilhão, etc. E eles servem para levantar caixa pro estúdio, para se dedicar a algumas outras coisas e tal, projetos de diretor, projetos de produtor, etc. Essa é a roda normal da sim. A questão é que essa farra de filmes de super-herói, ela vai acabar em algum momento. Vai. Não só porque o público vai cansar, mas porque vai se tornar insustentável para a indústria, certo? Sim, o problema maior é essa parada de todo filme de super-herói tem que ser a maior bilheteria da história. Então, Tem que fazer 1 bilhão, depois tem que fazer 2 bilhões, depois... Cara, é impossível. Mas você sabe qual é o lance progressão também, geométrica Joca? do mundo. Acabou um pouco, um certo... parece ser mó papo de nerd chato isso, né? Mas o padrão de qualidade caiu bastante nas últimas obras de cinema de super-herói como um todo, porque começou a ser feita uma coisa sob demanda, e eu não tô falando aqui por puro haterismo, não, tá? Se a gente for pensar, tem a questão se a gente for pegar a Marvel, né, como exemplo, tem a questão do uso de CGI, né, lá dos profissionais de EFX,
que ficaram sobrecarregados, a galera não aguentava mais, vagabundo pirando, sabe? Tendo nota dizendo, a gente não tá dando conta desses prazos malucos da Marvel, a gente tem que fazer mudança, um monte de coisa. A gente viu isso no resultado final de algumas obras, né, dessas últimas obras, que o nível de CGI caiu drasticamente, né? Tem uma dificuldade de roteiro também, né, que é uma coisa que a greve dos roteiristas também tem pedido muito isso, muita adaptação, muita refilmagem. Isso tem prejudicado muito, aí já falando da Warner. Então, como um todo, tem se entregue. Sim, o próprio James Gunn, né, Thiago? Sim, o próprio James Gunn, né, Thiago, falou que... Ele não disse qual filme era, mas ele disse que teve conhecimento, né, de filmes que começaram a ser gravados e o terceiro ato não estava escrito. Sim. Pô, a gente tem então, aí... como é que tu vai... O Blade, cara, que tá sofrendo, né, com um ator do nível do Mahershala Ali, sabe? Agora entrou também a menina lá do Pearl, a Mia Goth, né? Nomes grandes que estão na indústria aí. Então agora é filme que não tem roteiro, sabe? Tem 13 páginas de roteiro, gente. Pelo amor de Deus, assim. Né? Então, isso é complicado. E aí, uma coisa que o James Gunn falou, né, até pra gente já começar a entrar aqui no tópico do Flash, é que não é que a galera tá necessariamente cansada de filmes de super-herói, mas dessa leva de filmes de super-heróis genéricos que estão saindo, porque eu te garanto que esse Deadpool, quando sair, vai dar uma grana esse filme, cara. A galera tá esperando muito pra ver Hugh Jackman voltando de Wolverine, uniforme amarelo. A gente teve o Batman recentemente, sabe? Que é um filmaço, não teve um orçamento gigantesco, teve um orçamento mediano de um blockbuster, sabe? Pro verão norte-americano. Então, o último filme dos Guardiões também, se a gente for pensar, ele é ok pro geral ali da franquia. Então, eu acho que a gente tá precisando de bons filmes, né? E não necessariamente assim, filme de super-herói. Você pode contar um drama, você pode contar um terror, você pode fazer um filme realmente de serial killer, como foi o próprio Batman, né? E de plano de fundo usar um filme, essa coisa de herói. A gente falou muito disso na época que a gente gravou o primeiro Guardiões da Galáxia, né? Uhum. A gente falava dessa parada de filme de super-herói não precisar ser filme de super-herói. Sim. Ele é um filme de heist, é um filme de dirigência, é um filme de qualquer coisa. Homem-Formiga 1, né? Um bom filme de heist, se você for pensar. O próprio Guardiões da Galáxia, ele é meio que um filme de heist o primeiro, sabe? Então, assim, tem todo um processo e tal. Então, assim, você pode contar a história naquele universo, você pode contar qualquer história. Você pode contar uma parada de mais detetive, mais etc. E tem espaço pra isso, sabe? Uhum. Exatamente. Tem filmes também, acho que tu tá muito certo, Thiago. As pessoas não estão cansadas de filme de super-herói, elas estão cansadas dos filmes que são feitos hoje. Uhum. Tanto é que Guardiões da Galáxia fez uma boa bilheteria, teve uma boa resposta junto ao público. O mesmo caso do Aranha Verso 2, certo? Exato. Que são filmes que conseguiram construir o seu público, e mais importante do que isso, são filmes que dizem a que vieram. Então a gente tá falando aqui de filmes genéricos versus filmes que existem ideias por trás, Sim. certo? Sim. Então, por exemplo, quando a gente fala do Batman, né, por mais que esse filme tenha haters e tal, e sempre vai ter, isso é natural, isso é normal, pessoas que não gostaram, mas ele é um filme que ele tem uma identidade própria. Não é um filme genérico, feito com um roteiro de final de semana, encomendado para um estúdio. E ele é pensado como um filme, Kobe. Eu defendo muito Batman aqui, esse especialmente, porque você vê que tem um esforço de atuação do elenco ali, você tem uma trilha sonora que é trabalhada, a fotografia desse filme é sensacional. Né? Efeito prático, cara, porque é lógico que cada herói, cada universo é uma coisa, eu não posso cobrar efeito prático num filme do Doutor Estranho, né? Lógico que você vai ter coisas psicodélicas ali que você vai depender do uso de efeitos especiais e CGI e tal, mas eu particularmente, eu tenho prezado, inclusive em filmes de super-herói, cada vez mais efeitos práticos, sabe? Eu sei que dá trabalho e tal, mas chega uma hora que é tanto boneco de PlayStation na tela que tu sai daquela imersão,
sabe? Thiago, mas eu também acho que o boneco de CGI também não é um problema, porque todo mundo aqui chorou vendo a história de origem de um guaxinim de CGI. Sim. Eu acho que o problema real é que tem muito filme que ele não tem visão nenhuma. Ele tá ali pra cumprir... Cara, não é só filme. Tem muita coisa na própria Marvel mesmo que tá aparecendo agora, porque não tem nenhuma visão por trás. Não tô dizendo que precisa ser Cidadão Kane, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Mas você tem alguma história que você tá querendo contar ali. Bem ou mal, Guardiões 3, por exemplo, o exemplo que a gente usou. Ele quer contar uma história ali, ele queria fechar o arco do Peter Quill, ele tem uma narrativa, ele tem a proposta do Rocket. Goste ou não do Batman desse Batman mais recente, do Robert Pattinson. Você pode do Robert Pattinson, você pode gostar ou não, é um direito de cada um. Mas você tem que ver que o filme ele teve uma visão. Você pode não concordar, mas ele tá tentando ter uma proposta. Eu vou mais longe. Eu, pessoalmente, não gosto do Zack Snyder. Mas eu não posso dizer que o Zack Snyder não tem uma visão sobre como fazer as coisas, entendeu? Sim. É uma visão muito particular dele. É uma visão que, sem sombra de dúvida, não deveria ser a visão de um universo compartilhado de heróis da DC, certo? Mas é uma visão. Entende? Aí tu pega, por exemplo... De óculos e tal. Sim, ele não enxerga. Ele não sabe ler os quadrinhos e tal, aquela coisa toda. Mas, poxa, aí tu vê, por exemplo... Vamos pegar um exemplo mais recente, né? A gente tá falando de Flash, mas vamos lá. Invasão Secreta. O que é Invasão Secreta, gente? Vamos fazer um thrillerzinho, mas aí o protagonista é o Nick Fury... Aí no fim a gente bota uma briga de CGI lá pra galera. Então sabe? É o que o Joca falou, você tem que meio Não foi só a abertura da série que foi feita por IA, né? O roteiro também. Pois é, e assim, é um ótimo argumento, né? Eu tô falando isso porque a gente, semana passada, gravou sobre Invasão Secreta aqui. Eu e o Marcelo. Estavam ouvindo agora, inclusive. E a gente falou bastante sobre isso, né? Que ela tem um argumento legal, essa coisa de você trazer para um plano mais político, né? Sair um pouco daquela coisa de tudo ser um multiverso, de tudo ser uma saga gigantesca, fazer uma historinha mais fechadinha ali. Você começa com um argumento interessante e chega no final, meu amigo, uma piração foda de boneco se transmutando ali e vambora, sabe? Parece que você tem que acabar rápido a série para começar uma outra coisa, e você fala, pô, mas por quê, sabe? Dava para ter feito algo mais trabalhado, com calma. Então esse ritmo industrial, né, das coisas serem feitas, me incomoda bastante. E o Flash? Aí onde entra o Flash nisso tudo? Flash do Ezra Miller, que a gente conheceu na Liga da Justiça do Joss Whedon, né, e posteriormente na versão do Zack Snyder. Antes da gente falar do filme também, eu queria saber a visão de vocês do Flash do DCU, tá? Eu tô falando do Flash que a gente viu nos 2 filmes da Liga e o Flash que a gente viu no filme do Flash, né? Então eu queria saber, Cobb, você que é da Seneco, né? Como nós aqui também somos também, Barry Allen, né? Nosso querido Barry Allen, vivido ali pelo Ezra Miller. Barry Allen é um cara que a gente sabe que ele é um personagem que ele traz leveza, né, em todas as fases da Liga. Claro que em algumas histórias mais, outras dependendo do roteirista, mas muita gente pegou aquela geração da Liga da Justiça da animação também, né, e viu o Flash lá, que era o alívio cômico, mas também era meio que o coração da equipe. Então, a coisa do humor, ela é presente no Flash, né, o tempo inteiro, assim. Acho que isso, se a gente for pensar numa coisa cânone do personagem, é o humor, é a leveza e tal. Mas eu queria saber da tua visão, cara. O Flash do Barry Allen do DCU, pelo Ezra Miller, como um todo, ele funciona? Quando você olha pro Flash quadrinho e olha pro Flash cinema, assim. Sim. Então, Thiago, vamos lá. Em primeiro lugar, eu não sei se eu concordo com isso de que talvez, se a gente pegar o recorte dos últimos anos, sim, né, de que o Flash, Barry Allen é o alívio cômico. Primeiro porque isso está atrelado a uma visão do desenho da Liga da Justiça, certo? A animação da Liga e Liga da Justiça Sem Limites, onde o Flash não era o Barry Allen, era o Wally West, certo? Mas o que acontece? O Barry Allen não é um personagem bem humorado nos quadrinhos, tá? Ou pelo menos não era até a sua morte, que foi na Crise das Infinitas Terras em 1985.
O Flash, gente, ele é um inspetor de polícia que anda de gravata borboleta e camisa xadrez, certo? Ele não é o cara mais descolado do mundo. Mas essa visão começou a ser construída a partir da animação, onde o Flash era tratado como um alívio cômico, a partir dessa recuperação que o Geoff Johns, né, nos quadrinhos, fez do Barry Allen, trazendo o Barry Allen de volta e tal, e embutindo, como o Barry Allen é um personagem chato e insuportável, ele botou muitos elementos ali do Wally West para aliviar um pouco a imagem do Barry Allen, certo? O que é uma canalice tremenda, né? Porque toda uma geração de leitores cresceu com o Wally West como Flash. Sim, é verdade. O Flash que se sacrificou, né? Lá. Então tinha esse peso, essa coisa dramática em cima dele também. Exatamente. Então, especialmente a partir dos Novos 52, que tem esse rebranding, né? Essa revitalização da imagem do Barry Allen, promovido pelo Geoff Johns, que é um entusiasta da Era de Prata, e que tenta trazer tudo da Era de Prata. Sim, enfim, verdade. Considerando esses elementos todos, o char do Flash no cinema, a visão que foi passada por Flash no cinema, é a coisa que eu abomino. Sinceramente, eu abomino. Porque, em primeiro lugar, tem essa ideia de que precisa de um alívio cômico, de que o Flash é esse alívio cômico. Reduzir o Flash a alívio cômico, pra mim, enquanto fã do personagem, é meio ofensivo, tá? É uma grosseria. Em segundo lugar, gente, transformar... O Flash não é o Homem-Aranha. O Flash não vai virar o Homem-Aranha, sabe? O Flash, ele é um personagem que tem características diferentes, tem algumas coisas em comum com o Homem-Aranha, ok, mas ele não é e não vai ser. E o público vai perceber se tu tentar fazer uma, sabe, essa sacanagem aí de, vou fazer um Homem-Aranhazinho da DC. Não vai funcionar. O público entende que tá sendo enganado e cai fora. Inclusive, essa coisa sobre o público ser enganado é algo que eu atribuo também ao fracasso do filme. A gente pode falar disso mais tarde. Uhum. Então, assim, eu não gosto dessa visão do Flash, certo? A questão é, e eu digo mais, tá? Falando em relação ao filme, eu não gosto dessa visão do Flash e eu não gosto da história que eles usaram como base pra fazer esse filme. Eu acho Flashpoint no caso, né? Uma história mediana, média, medíocre, certo? Sim. Uma história mediana, média, medíocre, que também se criou esse culto em torno da animação que eu também acho medíocre, certo? Então, fez essa adaptação. Então, considerando todas essas diferenças que eu tinha antes de ver o filme, todo esse ranço que eu tinha, esse ranço nerd chato, eu gostei do filme, porque o filme, apesar de ser um filme imperfeito, com várias derrapagens, ele tem um coração grande. E eu acho que essa versão do Flash, do DCEU, ela encontrou a sua visão pro Flash agora, no apagar das luzes, com esse filme. Porque antes não tinha, sabe? Então essa é a visão que eu tenho. Eu não gosto desse Flash, tá? Não gosto dessa versão do Flash. Agora, o filme, na minha opinião, talvez tenha sido o melhor que eles pudessem fazer com essa versão do personagem. Entendi. E tu, Joca? Tu gosta do Flash do Ezra Miller? Pô, antes de eu fazer o discurso, vamos começar com a resposta curta, né? Não, eu não gosto do Flash do Ezra Miller. Eu concordo que eu acho que é um problema que, principalmente desde o desenho da Liga, né, na real, a gente tem o Flash como o Wally West. A gente pegou a personalidade do Wally West, botou no Barry Allen, fez uma amalgama ali, ele tem, principalmente alguns desenhos mais novos, ele ainda tem uma coisa ali do Impulse, né? Ele tem uma parada ali que nem o Wally era tão brincalhão, assim, tão cabeça coisa. Ele era um maluco um pouquinho... Ele era um jovem, não sei o quê, meio metido descolado, mas ele ainda era um herói de legado e tal. O Impulse que vai ser o garoto despreocupado, né, etc. Enfim. Eu vejo esse problema. Eu não tô questionando o desenho da Liga, que eu adoro. Eu acho que o desenho da Liga, ele é um desenho da Liga. Ele é um cartoon de sábado de manhã. Ele é muito bom. Eu acho que ele faz um trabalho excelente com a Liga. Mas ele precisava fazer alterações para o que ele é. Ele não é uma transposição do quadrinho. Certo. Ele é uma nova obra com isso. Então você vai ter o Jon Stewart no lugar do Hal Jordan. Você tem o Barry com essa personalidade do Wally. Você tem ali alguns processos para poder a dinâmica fluir. No quadrinho, particularmente, todo mundo é muito mais sério, né? Principalmente nos quadrinhos mais antigos. Você tinha essa coisa mais... Todo mundo é muito paladinesco, sério. O Barry Allen, né? Ele é o super-herói que tem uma brincadeira. O arqueiro, tal, algumas coisas.
falam que o Barry Allen é o cara que vai salvar o mundo e pra ligar pra esposa pra avisar que vai atrasar pro jantar. Entendeu? Ele é o cara de gravata borboleta da liga, sabe? Ele é o cara certinho, ele é o cara família, ele é o cara responsável no trabalho, ele é o maluco que salva o mundo e não atrasa o trabalho, sabe? Que é essa parada dele, né? Ele não é o Homem-Aranha que não consegue equilibrar a vida pessoal, a vida de herói, a vida não sei o quê. Os conflitos do Flash são outros. Até porque a liga dessa época, a liga da Era de Ouro, todo mundo era divino, né? Então, assim, você vai ter conflitos diferentes. Mesmo se você pegar repaginações melhores e tal. Eu não... Pode falar. Mas assim, só terminando. Sim, fala. Eu não gosto... Agora, aí que tá. Assim como eu gosto do que foi feito no desenho da Liga, eu acho que você pode fazer. Você pode fazer um Flash mais descolado, um Flash mais jovem, etc. Não necessariamente para poder fazer um contraste que você já tem um super-homem deprimido e o Batman fim de carreira, CLT, trabalhando em repartição pública, sabe? Vivendo a base de café, cigarro e ódio. Então, assim, você já tem uma galera triste pra caralho. Então você pode fazer esse contraste, só que não é bem feito. Concordo. O meu principal problema é as piadas são ruins. O humor, de modo geral, do Flash é um humor de jardim de infância. É uma parada que não só é ruim, como é constrangedora. E assim, o Ezra Miller, ele tenta colocar tudo que eu vi dele é meio dramático, então eu não sei se ele não tinha um background de humor, então eu não sei, não acompanho tanto a carreira dele assim. Mas ele tenta botar uma comédia física ali meio... E fica fora, fica muito perdido, fica uma coisa quase CW, sabe? De pastelão. Vou te dizer que nem a CW usa essas piadas aí, cara. Mas eu acho que o humor da CW é involuntário, né? Pela tosquice da produção e tal. O filme eu acho que é intencional, né? Não, é intencional, mas eu digo... Ser intencional não exime de ser ruim, entende? Mas isso já vem lá da Liga. Porque ele faz um monte de piada, assim, terrível. No Snyder Cut é um pouco menos doloroso. Mas na versão do Joss Whedon... do Whedon. O Joss Whedon, a versão de Joss Whedon é terrível. Ele faz piada de cair com a mão no peito da Mulher Maravilha. Mas sabe? então, Joca, era isso que eu ia falar. Eu vejo hoje, 3 Flashes completamente diferentes do Ezra Miller. Você tem o Flash do Joss Whedon, que é um imbecil, tá? Ele tá o tempo inteiro igual um cachorro assustado, ele tem medo de tocar em qualquer coisa, o Batman pede pra ele ajudar a fazer as coisas, ele tá com medo de ajudar. Gente, o Barry Allen pode ser qualquer coisa, ele pode ser o cara ali, engomadinho e tal, mas o Barry, ele sempre teve, por mais que ele não tenha um senso de humor como o do Wally e tal, mas ele sempre foi um cara que tava na linha de frente, ele tem esse destemido, senso do herói, era o destemido, era o coração sempre ali. E você vê um Barry Allen covarde, como ele é muitas vezes, sabe? Ele tem medo de agir, ele tá inseguro o tempo inteiro. Então, o Flash do Joss Whedon é terrível. Aí vem o Flash do Snyder Cut. Como você falou, é um pouco menos isso. Então, eu acho que funciona ali em alguns momentos. Aquele final, né, do Snyder Cut, ali eu vi um pouco do Flash também, sabe? Do Flash que toma pra ele que ele precisa fazer aquilo ali, mesmo que seja a última coisa que ele faça, mas ele vai se esforçar ao máximo, mesmo que talvez não tenha sido muito bem executado, mas eu ainda gosto um pouco do Snyder Cut, tá? E aí chega no filme do Flash, eu acho que é isso que o Kobe falou. Quando o filme do Flash termina, até porque fora todas as tretas, todas as coisas, todos os problemas, o Ezra Miller é um bom ator. Aquele final dele ali, cara, chorando com a mãe, abraçando, aquilo sabe, é um pouco emocionante ali. Ele tá, se responsabilizando pela morte da mãe, né? Então você entende aquele final quando ele tá interagindo com ele mesmo, né? Ali dentro da Speed Force, né? Que ele tá falando, cara, desiste. Já era, né? Você vê que ele tá entregando, ele tá colocando uma expressão, ali eu vi um pouco do Flash também,
né? Do cara que fez tudo o que ele podia e se esforçou, e mesmo que ele sofra, ele vai carregar aquele fardo. Então, porra, são 3 Flashes diferentes, mas no começo desse filme, cara, voltou a ser a porra do Flash do Joss Whedon. Isso pra mim me incomoda, porque e pelo amor de Deus, gente, ouvintes, caros ouvintes, entendo o que eu vou falar. Olha só, vamos lá. Não, entendam. Junho, agosto de 2023. O que eu vou vamos falar. Que piada de virgindade, porra. Não, além deu. disso, o Flash, esse Flash do Ezra Miller, pra mim, essa coisa dele tá sempre assim, muito ativo, sabe? E muito hiperativo, e essa coisa de que ele não, sabe, tá meio que num perfil de hiperfoco. Eu pensei que até que ele tivesse dentro, por mais que não seja falado, acho que não precisa falar, sabe? Mas me deu a impressão, a princípio, quando eu conheci o personagem, de que ele pudesse estar dentro de algum nível de espectro, né? Pela essa coisa dele não se focar direito e tal. E eu pensei, pô, cara, acho que é interessante, né? Porque ele, o Flash, ele enxerga o mundo de uma outra maneira que a gente, né? Tudo pra ele é mais rápido, tudo pra ele é mais dinâmico. Então, ele enxerga o mundo em um ritmo diferente, ele tem uma visão diferente do mundo, como algumas pessoas também têm. Então eu acho que o personagem talvez esteja representando um pouco isso, essa metáfora, mas cara, essa minha teoria caiu em 10 minutos de filme e eu só percebi que era realmente uma interpretação forçada pra cacete, né? E não tinha nada daquilo ali, né? E o que me chateou... Mas tu sabe, Thiago, que as cenas que ele demonstra essa dificuldade que tu tá citando de enxergar o mundo por conta dos poderes dele e tal, e que tem uma analogia mesmo que é bem frágil, né? Com relação a espectro autista e tal, e problemas daqui a pouco de déficit de atenção. Eu acho que tem soluções interessantes no filme. Aquela cena do cachorro quente eu acho muito boa. Sendo bem sincero, eu acho uma cena muito boa. Que é uma coisa que ele faria nos próprios quadrinhos do Flash, ele faria aquilo ali, né? Então... Exatamente. O cara esperando o cachorro quente pra ele é uma eternidade, entendeu? Sim. E isso eu acho bacana. Eu acho essas questõezinhas assim legais do filme, essas pequenas caracterizações, porque nesse filme, a diferença que tem em relação às outras interpretações do Flash, que são basicamente nas duas Ligas da Justiça, a do Joss Whedon e a do Zacarias, né, Splinter, que eles dão escopo ao drama dele, tá entendendo? Eles conseguem trazer o drama de uma forma que torna ele menos imbecil. Eu achei isso, tá entendendo? Não sei se é porque justifica ele ser dessa forma, ou se é porque humaniza um pouco o personagem e a gente tadinho, né? E fica do lado do cara, mesmo sendo o Ezra Miller, né? Que é pior do que o Stitch, lá pra Ilha do Havaí. Por aí, Então, eu acho que essa inserção de drama foi bacana, sabe? Eu achei, por exemplo, que as melhores cenas do filme são as cenas de interação dele com a família, especialmente a mãe. Sim, né? Que é a Nora Allen, a Maribel Verdú. Ele é um bom ator. O puto é um bom ator. Ele é um bom ator, né? Ele é um bom O desgraçado é um gênio. Ele é um bom ator, assim. Mas vamos lá, meninos, vamos entrar então diretamente no filme, né? A gente ficou aqui falando bastante do personagem, até porque tem muita coisa, né? Esse filme já é o apagar das luzes do DCU, então a gente realmente tinha muita coisa pra falar sobre ele, que eu acho que é importante até pra basear o personagem, já que o Flash ele não teve nada, né? Basicamente solo antes desse filme. E ele começa, né, partindo lá do pressuposto que já se passou algum tempo depois do Snyder Cut, digamos assim. A Liga da Justiça já está formada, inclusive ela é chamada de Liga, né? Eles se chamam aí como Liga e tal. No início aparecem todos os personagens, menos o Cyborg e o Aquaman, infelizmente. Então, a gente tem aquela cena inicial ali do Flash pedindo ajuda. Inclusive, ele faz aquela piada, né, que faziam muito lá nos quadrinhos, que ele já aceitou que ele é o faxineiro da Liga, né? Ele chega pra resolver, pra limpar as coisas e tal. Então, até achei interessantinha, né, essa referência. A gente tem o Batman do Ben Affleck ali, com um uniforme cinza e azul, que eu achei corajoso usar esse uniforme. Uma cena à luz do sol, né?
Inclusive, esse filme ele tem muitas cenas de ação diurnas. Não precisava ser tão feio o uniforme, né? Então, pois é, né? Esse início todo ali, cara, eu vou dizer que eu achei interessante que o filme já parte direto para uma cena de ação, ele já fala meio que ao que veio, não precisa enrolar muito, né? Tem o Batman ali, mas aquele uniforme nas fotos estava mais interessante do que o que eu vi no filme, né? O Batman sendo usado de marimba ali na estrada, né, cara? Eu nunca vi o Batman rodar tanto ali, batendo, se chocando contra caminhão, contra muro de contenção ali. Eu achei um pouco overaction, assim, aquele Batman, mas enfim, né? É o Batman. Mas tem toda a cena do Barry ali naquele início. E ali a gente já entende o filme, qual é a proposta do filme, né? As cenas de ação trabalhando sempre a questão da velocidade, dos poderes e tal. E um CGI horroroso, assim, porque a cena dos bebês, gente, assim, pelo amor de Deus, gente. Eu sei que CGI não é tudo, né? Tu precisa de uma boa história. Mas mesmo que esse filme, cara, fosse um Almodóvar, cara. Puta, assim, mano, que CGI... CGI não é. Aparência não é aqueles tudo, né? bebês da Jade Picon ali, Joca. Já viu aquele bebê da Jade Picon lá na novela da Globo? É pior. Não, mas eu entendi. É a Renesmee do Crepúsculo lá. Pior, cara. Cara, é aquele que você falou. CGI não é tudo, né? Mas quando você só tem CGI e ainda é desse jeito, aí é foda. Assim, eu gosto do filme, tá? Mas zero defesas pro CGI do filme, assim. Zero defesas. A cena dos bebês, que talvez seja a mais polêmica do filme. Não, com certeza não é a cena mais polêmica. A cena mais polêmica é aquela do final lá, que a gente vai falar depois. Mas a cena dos bebês, cara, é uma cena boa. É uma cena, conceitualmente, é tensa pra caramba. Pô, os bebês caindo. Sim. O Flash tem que ir lá salvar os bebês, botar o bebê no micro-ondas. O cachorrinho... aquela coisa toda, e aí é bacana, é bem elaborada a cena. O problema é que o CGI é horrível, né? Horrível. E eu acho que chegamos a uma conclusão, né? Chegamos a uma conclusão. Bebê de CGI não dá. Ou bota bebê de verdade, ou não faz bebê. Bebê de CGI já tá provado por A mais B que não tem como. Pelo amor de Deus. Não. É igual criança em videogame, também não dá certo. Fica aparecendo uns gnomos esquisitos. Dito isso, cara... Essa cena, eu nem acho ela tão ruim. Digo, o CGI dela é ruim, mas ele é ruim o filme inteiro. Eu acho ela até uma introdução interessante. Tem a brincadeira, né, da cena do cachorro-quente, que ele fica desesperado. Ele vai, resolve tudo. Você tem, tipo assim, uns 10 minutos de filme, e aí ele volta pro ponto inicial e passou, sei lá, segundos, sabe? Pro cara, o maluco nem terminou de ver o sanduíche. Depende, Joca. Você já pegou Subway no horário do Rush? Meio-dia no centro do Rio, Subway pra almoçar? É aquilo ali, cara. Dá pra você salvar o mundo e voltar, e o cara ainda quer saber qual pão você vai comer, assim. Assim, mas eu acho que ela tem um conceito interessante, que é uma parada. O Flash toma várias atitudes ali que você acha meio... Por que ele não só pega, sabe? Por que ele não faz... Por que ele faz aquela firula toda, abre, não sei o quê? E aí vai explicar lá na frente, ele retoma quando ele vai ensinar os poderes pro outro Flash. Pro outro Barry, né? jovem, sim. Pro Barry jovem e tal. Aí ele explica, não sei o que. Aí ele faz, inclusive ele retoma, né? Ele faz o... Eu acho que até meio expositivo na hora, mas enfim. Ele retoma e fala do negócio do micro-ondas e tal. Se você vai precisar mover um bobeiro, você tem que botar ele dentro do micro-ondas, com a energia. Depois vai ser uma das soluções... aspas, soluções no fim do filme. Então ele faz... Essa primeira cena, ela dá 2 ganchos que vão ser retomados mais na frente. Isso é interessante, entendeu? Então, se tem algumas coisas ali... Não, e só pra complementar, né? De mérito. E só pra complementar, né? Não faça bebê de CGI. Se for fazer, não dá close no rosto do bebê, então. Não. Por favor. Bota os bebês tudo encapuzados de touquinha, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu vou te dizer ainda, cara, que o que me incomodou mais nesse início de filme e que eu só fui ver depois, né, posteriormente também com o andamento do filme, assim, algumas ideias que não se conectam, porque, vamos lá, né, de novo, me incomoda, né, sem querer ser repetitivo,
essa coisa da atuação forçada às vezes, né, em alguns pontos que eu acho, do Ezra Miller, mas talvez ele tenha sido dirigido para ser dessa forma, enfim, não sei se é o caso, mas em uma cena, ou melhor, na mesma cena, ele tá agindo como um completo despreparado, ele já tá com o uniforme todo, sabe, high-tech, todo pronto para que ele possa utilizar os poderes dele sem acumular energia e tal, não sei o quê. E ele ainda tá aquele mesmo Flash que ele tem que perguntar pro Batman o que ele tem que fazer. Sabe? Batman, eu faço o quê? Não, você salva o pessoal ali. Ah, tá, mas e agora? Eu faço o quê? Bicho! Tu é o Flash, cara. Tu podia ter chegado ali, pegado aqueles bandidos, salvado as crianças, feito a porra toda. É um personagem extremamente Deus Ex Machina, assim, quando ele tá no seu nível de poder máximo. É lógico que se o filme fosse assim o tempo inteiro, não vai existir um desafio nenhum. Eu entendo isso. Porém, quando ele ativa aquele senso lá, quando ele entra em foco, né, com a Speed Force, digamos assim, que é aquela cena lá dos bebês e tal, se você pensar o cálculo físico, matemático que ele faz em questões de segundos ali, tu pensa, caralho, esse cara tá vendo... Sabe aquele meme da Nazaré, né, aquele monte de equação vindo aqui assim? Ele enxerga o mundo assim, sabe? Ele tá o tempo inteiro fazendo cálculos aritméticos ali. Esse cara não pode ser idiota, né? Esse cara não pode ser um imbecil, cara. Ele não pode ser um idiota assim. Aí quando termina a cena, ele... Ai, Batman, eu faço o quê, mano? Velho, como assim, mano? Você usou uma genialidade aqui. E o personagem muda, assim. A chave, ele muda. E a outra coisa, Joca, eu já vou deixar você falar, que já me incomodou. A primeira coisa que eu vi foi aquele reloginho estomacal do Flash. Aquele medidor de energia dele ali, tipo, não, eu preciso comer, porque... Isso é uma coisa que tem no Flash, ele gasta as calorias, uma piada que é recorrente e tal. Botava aquele medidor de energia ali pra mostrar, ele tá ficando fraco, né? Então ele precisa comer pra ativar o poder. Tá, beleza. Com crayon pro público, né? Deixa desenhar. Tiveram que desenhar pro público entender. Eu já achei meio forçado, mas ok. Mas assim, eles dão uma importância ali, tipo, olha, se o Flash ficar sem energia, ele tá ferrado. E aquilo nunca mais se ouviu falar no filme. Não se usou aquilo. Eu pensei que aquilo fosse ter um senso de urgência, sabe? Tipo, meu Deus, no final do filme, o Flash vai precisar comer alguma coisa e tal, porque senão ele vai ficar sem energia. Eles esqueceram o argumento do reloginho estomacal, cara. Eles não só... Cara, acho que é pior. Eles não só esqueceram, como eles utilizam... Pior do que esquecer. Isso retoma mais uma ou duas vezes no filme, mas pra fazer piada de larica. Sabe? Seth Rogen, sabe? Piada de maconha de Seth Rogen, sabe? Porra, é uma sacanagem com o roteiro. E, cara, essa parada do Barry imbecil não faz sentido com nada. Não faz sentido com o personagem, com como ele se porta quando ele tá de fato sendo heróico, com o background que você tem do Barry, sabe? Que ele é o cara, não sei o quê, perdeu os pais, e aí ele foi um aluno modelo, entrou mais cedo na faculdade, saiu imediatamente da faculdade com honras e méritos, direto pro departamento de polícia pra resolver o negócio do pai. E ele, tipo assim, é dito que ele só tá ali naquela posição, que ele podia estar num lugar muito melhor, que ele é um bom químico, né? Eu não lembro qual é a formação específica dele. Mas... ele é perito forense, mas ele tem uma formação. Ele tem uma formação específica que eles falam. Enfim, ele é um cara que podia estar numa posição muito melhor, mas ele tá ali porque ele não sei o quê. E ele, tipo assim, é super novo pra posição que ele tá, e todo mundo trata o cara como se fosse um imbecil. O maluco, tipo assim, sei lá, passou na faculdade com 16 anos, passou no concurso pra Polícia Federal com 21, e todo mundo acha o cara um imbecil. O cara é chacota dos estagiários, assim, cara. Tipo, e outra, ele não é estagiário. Os caras são estagiários, e ele é o perito forense, ele é mais novo que todo mundo. Eu acho que eu discordo um pouco de vocês. Sim. Porque isso que vocês chamam do Flash... Não, deixa eu estar errado aqui. Mas essa questão do Flash ser imbecil que vocês falam, eu entendo o que vocês querem dizer, mas eu acho que isso não é que ele é burro. Eu acho que isso tem a ver com uma inabilidade social latente que ele tem, causada por trauma. Entende? E eu acho que isso é explorado no filme.
Entende? Então ele é esse carinha brilhante que ele tá preso e não consegue andar na vida dele, mesmo sendo um super-herói, por conta desse trauma que ele carrega junto com ele, sabe? E eu acho que essa que é a jornada do filme, entendeu? Essa que é a jornada do filme. Ele começa esse cara inseguro, esse cara que não entende qual é o papel dele no mundo, por isso que ele fica lamentando lá, que é o lixeiro da Liga da Justiça, e no fim ele abraça as suas responsabilidades. Ele entende que ele possui uma responsabilidade, sabe? E ele segue em frente. Ele segue em frente em relação àquilo que estava aprendendo nele, que era o trauma pela morte da mãe, certo? Então, acho que é essa jornada que o filme tenta propor pro espectador, entende? Pelo menos é o que eu entendi que o filme estava querendo passar. Então, você tem um personagem que ele é extremamente imaturo, extremamente inapto socialmente, tá? Que não consegue se relacionar com as pessoas, que não consegue nem sair com a menina que ele gosta, mesmo ela estando afim dele. Mas certo? Vamos combinar. E a partir do momento, só para completar aqui o raciocínio, sim. E a partir do momento que ele descobre que a mãe dele tá morta, vai permanecer morta, não tem nada que ele possa fazer com isso, e que ele tem condições de tentar salvar o pai dele, tirar o pai dele da prisão, ele segue em frente com a vida dele. Sim. Então foi isso que eu entendi. Não, ok, mas só pra não perder aqui, já que você falou, pra não esquecer, vamos combinar também que a Iris foi bem babaca com ele ali, a primeira vez que ela encontra com ele, né, cara? Que ela veio como uma jornalista ali, completamente... Jornalista? Jornalista é uma foda, né, cara? Jornalista... Caráter de jornalista? Não tem como, cara. O jornalista... Essa galera de comunicação tem que acabar. Não, brincadeira, gente. Então, eu falei... Gente, eu não tô brincando. Que menina babaca, né, quando ela apareceu ali. Mas e o seu pai, hein? Vai sair quando, né? Mas pode ser, Kobe, assim... Eu só gostaria que o personagem... Talvez seja uma percepção mais limitada minha, mas que essa linha de desenvolvimento que você tá dizendo, na minha visão, ela não foi uma linha reta e nem foi uma linha curva, ela foi uma linha assim, ó, zigue-zagueando. Sabe? Que hora ele vai nessa e hora ele volta pra esse jeitão, tipo, ai meu Deus, né? Meio Scooby-Doo, sabe? Correndo pra um lado e pro outro, assim, o que eu faço e tal. Essa instabilidade, essa é a palavra que eu achar. Essa instabilidade na atuação me incomodou, mas é porque eu também sou chato pra caralho, então pode ser isso também. Mas assim, Thiago, se tem uma coisa que eu concordo contigo, é que o Ezra Miller, que é um grande ator, e acho que eu e tu, nós todos concordamos com isso, mas ele não encontrou o tom do segundo Barry, né? O Barry do passado. Não. O Barry do passado, esse sim é completamente imbecil, né? E eu acho que os piores momentos do filme são os momentos que envolvem ele. Certo? É terrível. Esse segundo Barry Allen. Então é muito fraco mesmo, de verdade. Sim, porque assim, eu acho que o filme, desculpa, ele gera algumas situações de humor físico, né? Que até que vocês trouxeram aqui, questão do humor físico, que eu não acho forçado. Eu não tô dizendo que a atuação não é forçada. A atuação pode ser forçada, até posso concordar. Mas se for pensar em termos de roteiro, não é. Eu vi muita gente reclamando que ele come, se suja todo. Gente, o filme explica literalmente que ele tem que comer. Aí desesperadamente. É pelo em ovo, a galera quer também. Não, sim. Eu não vou criticar os críticos, não é isso que eu quero fazer. Todo mundo tem direito de não gostar do filme, de estar errado, tranquilo. Agora, essa questão realmente, eu acho que consegue encontrar situações cômicas geradas a partir das mecânicas da trama, entendeu? Sim. E aí a gente já pode passar então para a parte da viagem no tempo, né? Depois que faz toda essa introdução e tal, a gente entende que tem a situação com o pai dele, o Batman tá tentando ajudar, né? O Bruce tá tentando ajudar ali e tal. Tem aquela cena de flashback e parabéns que arrumaram um molequinho que lembra bastante o Ezra Miller, né, cara? Ezra Miller. É impressionante. E graças a Deus não foi um moleque de CGI, né, Joca? Já pensou? Fosse um Funko do Ezra Miller ali, cara, humano, que bosta, né? Mas não, arrumaram um moleque. E o menino bom, manda bem, sabe? Manda bem, não, a atuação. A química daquela família ali funcionou, sabe? Deram um perfil mais latino pra ele, sabe? Tem uma identidade ali. Eu gostei, achei bacana. Ele, inclusive, sai correndo de uma maneira torta, né? Igual o próprio Barry, que corre daquela maneira absurda o filme inteiro. Apesar que isso, na piada que ele faz quando ele tá correndo sem a velocidade, aí, eu vou dizer que eu dei uma risada. Ali eu achei engraçado pra caramba aquilo lá, velho. Eu achei engraçado pra caralho, né? É porque, cara, a primeira vez que ele começa a correr super velocidade, ele corre daquele jeito, sabe, de criança aprendendo a andar.
Nossa, eu tive uma gastrite, sabe? Puta, Mas eu vou nossa, dizer que a cena que ele corre sem o poder dentro ali da base ali, tá? Eu achei engraçado. Me tirou uma. Esse filme me tirou algumas gargalhadas bem sinceras ali. Eu também. E aí ele vai ter a questão da viagem no tempo, né? Trabalhar com viagem no tempo, eu tô falando de assim, vamos tentar pensar numa estética, tá, gente? Estética visual mesmo. Trabalhar com viagem no tempo, né? O próprio conceito de Speed Force e tal, os túneis de luz e as plataformas que vão se formando. Então isso a gente já viu o Flash usando, a gente já viu sendo usado na série lá do CW e tal. Mas esse HAL, né, digamos assim, essa central da Speed Force que ele cria ali, onde ele corre para frente, mas ao mesmo tempo eu dou efeito como se ele estivesse correndo para trás, né? E aí as coisas vão entrando ali. Como é que eu posso dizer, cara? É como se fosse um funil, né? É um vórtice, né? Um vórtice e tal. Aquela estética ali, Kobe, me lembrou muito, já que você citou, né, Crise nas Infinitas Terras, aquilo ali me cita muito aquelas loucuras, aquelas splash pages que o Jorge Pérez fazia, com os mundos parecem painéis de Jorge Pérez, sabe, grande Jorge Pérez, assim, cara, aquela coisa. Ali eu vi, porra, isso aqui é um filme de quadrinho, cara. É um filme que não tem vergonha de dizer que ele é uma história em quadrinho. Sabe, aquela coisa daqueles painéis, assim, e um monte de flashes em posições diferentes e tal. Eu falei, pô, isso aqui são as páginas do Pérez lá, do Flash correndo na esteira, ele vai se desintegrando, né? E aí cada vez ele tá numa posição diferente. Pô, eu achei fantástico, tá? É um CGI, é um bonecão, beleza e tal, mas a estética para criar aquilo ali me agradou. Eu achei que funcionou. Eu gostei também, né? Mas eu admito que essa foi a primeira cena em que eu fiquei incrédulo com o CGI do filme. A cena dos bebês, eu falei, tá tosco, mas foi rapidinho, passou, ok. Nessa cena que dá um close no Henry Cavill, de peito peludo, borrachudo, velho, foi difícil, viu? Foi difícil. Cara, eu vou dizer uma parada. É feio. O CGI tá muito feio. Mas eu achei, assim, conceitualmente, a ideia tão interessante. Eu fiquei vendido. Eu falei, pô. Cara, eu achei esteticamente um conceito inovador pra trabalhar a parada, sabe? É um uso muito melhor pra fazer essa parada da viagem no tempo da Speed Force do que tá no outro filme, sabe? Que é tipo, ou sei lá, fazer o Super-Homem clássico, sabe? Da Terra girando ao contrário. Sabe, ficou um conceito interessante, sabe? Ali o CGI tava horroroso, tava. PS3. Agora, não me incomodou. Porque conceitualmente era uma ideia tão bacana que a gente passa por cima, sabe, do CGI feio. Sim. E aí tem mas segundo o diretor do filme foi proposital, né? Essa é boa, né? Claro. Essa é boa demais. E aí a gente tem o encontro dos dois Flashes, né? O Flash novo e o Flash velho e tal. E se eu já achava o Flash do Ezra Miller, o Flash normal, meio irritante às vezes, o Flash jovem é insuportável, cara. Que personagem insuportável. Ele é tão insuportável que o Flash velho ele passa a ser mais próximo com o Barry Allen, assim, que a gente conhece. O cara que é mais preocupado, é mais centrado ali, né? Ele tem um senso de urgência para fazer as coisas. Sim. Eu fiquei pensando, eu falei, mano, olha como é que esse filho da puta consegue mudar a cara de atuação. Por que ele não é sempre assim? Ele precisou ver que ele era um escroto, irritante, para poder ser um pouco mais tranquilo, né? Então, e ok que o Barry jovem ele tem um papel, né? Ele é irritante, ele é imaturo por uma razão que a gente vai entender lá no final do filme, né? Ele não aceita as coisas do jeito que tem que ser e tal, e isso faz com que algumas decisões sejam tomadas, ok, mas olha, é irritante, cara. Eu tava vendo com a minha mulher, olhou assim e falou, bicho, eu não aguento mais ouvir esse cara falando, assim, né? Mas por incrível que pareça, Kobe, o Ezra Miller é um ator tão bom que ele conversando com ele mesmo me convenceu, cara, em alguns momentos ali.
A hora que eles estão dentro da Batcaverna, que ele tá se abrindo pro que o Barry mais velho tá falando com o Barry mais jovem, né? Que eles estão discutindo e o mais jovem fala, porra, eu fiz tudo que você pediu, sabe? Por que você tá sendo assim comigo e tal? Ele dá uma respirada, bota a mão no ombro dele e fala, não, realmente, eu tô me excedendo e tal. Tipo, uma coisa de irmão mais velho e irmão mais novo. O puto não me convenceu, cara. Ele é um bom ator. Vou te falar que a química dos dois funcionou pra mim. Eu tenho Não, ele é bom. Eu tenho problemas com o roteiro, tá? Mas nesse aspecto, eu tenho problema em como eles resolveram abordar o Flashpoint. Eu tenho problema eles quererem abordar o Flashpoint nesse ponto do DCU. Eu tenho problema de quão mercadológico é essa coisa de multiverso atualmente. Enquanto eles estão, perdão do anglinismo, weaponizing, militarizando, sei lá, a nostalgia, marcializando a nostalgia, sabe, para usar como uma ferramenta. Só que assim, o Ezra consegue me convencer que são dois atores em cena. Consegue. E isso é difícil pra cacete, sabe? Ele consegue te convencer que são duas pessoas distintas. São a mesma pessoa e são duas pessoas distintas que estão em cena, sabe? Isso é difícil. Em todos os problemas do filme, isso é um... E aí, senhores, nós temos a chegada do Batman do Michael Keaton, né? Finalmente, ali o Bat Keaton, que é um cara que eu tenho assim, um extremo respeito, né? Acho que todo mundo que viveu a Batmania ali, né? Do final dos anos 80, nos 90 e tal. Eu gosto dos filmes do Michael Keaton, né? Tenho é muito melhor do que veio depois nos anos 90 ali, Jesus Cristo, né, cara? Eu gosto até daquela visão conceitual lá do Batman Retorno, né? Aquela coisa meio Tim Burton ali na loucura foda dele ali. Eu gosto, né? Mas aqui foi a aposta do estúdio, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A gente tem que trazer isso aqui. E eu posso estar enganado, tá? Vocês podem me completar aí, mas eu acho que a ideia de trazer o Michael Keaton, lembrando que esse filme passou por um monte de reformulações, né, gente? A ideia de trazer o Michael Keaton não estava no roteiro original. Eu acho que isso veio a partir do que foi feito com os Homens-Aranha. Na minha cabeça, assim, eu acho que eles enxergaram um potencial de trazer... Porque até aquele momento não havia falado nada, não havia cogitado nada, né? Mas eu acho que funcionou. O que você achou do Batman do Michael Keaton, Kobe, nesse filme? Eu gosto do Michael Keaton como Batman. Não sou o maior fã dos filmes do Tim Burton. Existe um revisionismo histórico na internet que eu combato diariamente. É mesmo? Quer dizer que os filmes do Tim Burton são melhores que o do Christopher Nolan, não é não? É que vocês não viveram na época pra saber. Né? Enfim, mas beleza, tudo bem. Eu gosto da maneira, do ponto como coloco aí no filme. Eu achei que faltou um pouco de roteiro ali, sabe? Faltou um pouco de estofo. Sabe, tipo, tá, mas por que ele tá desse jeito? Por que ele tá assim? Entende? É uma solução muito fácil, sabe? Não é a primeira vez que a gente vê um Batman aposentado, velho, desacreditado da vida, que por conta de uma pessoa resolve voltar. A gente já viu isso milhares de vezes na história do Batman, sabe? Só que o vácuo que existe de roteiro é preenchido pelo talento da atuação do Michael Keaton, né? Que é um cara sensacional, com o tempo se tornou um ator melhor ainda, né? Tanto que os melhores papéis da carreira do Michael Keaton são de, sei lá, 20 anos pra cá. Então, realmente, a gente tem uma atuação imponente dele. E ele me convenceu como esse mentor, sabe, do Barry Allen. Eu falei, cara, vai devagar. Inclusive, como tratar o rapazinho ali, né, o outro Barry Allen insuportável. Dá uma maneirada com ele e tal. Achei bacana isso, sabe? E, cara, tem aquela coisa que eu sempre implico com os filmes, né, até nos filmes do Christopher Nolan que eu gosto, que é uma coisa do Batman ser burro, né? O Batman é burro, porque a primeira vez que ele morre, ele entra com a nave direto no campo de força do Zod, sabe? O Batman vai morrer desse jeito, cara. Não dá, né? Travou ali a porta pra ele sair do avião. Depois ele... Mas, poxa... Cara,
é um Batman hamster, né? Porque ele fica arranjando vários jeitos de se matar ao longo daquela luta, né? Porque ele não pode ver uma oportunidade de se matar, que ele se mata. Que aí, não, peraí, deixa eu jogar o Batman do Tom King, né? Suicida. Deixa eu jogar esse meu não fala mal do Batman do colosso alienígena de 4 metros de altura que arremessou um tanque como se fosse feito de isopor. Mas vamos tacar o avião, vai que dá certo. O que pode dar errado? E as cenas de ação são muito boas, né? Eu tava cagando que era um senhorzinho de 70 anos ali naquela roupa batendo nos outros, porque ficou tão bom que eu fiquei, porra, não tem como. Então sim, cara, acho que o Michael Keaton, eu não acho que ele é a melhor coisa do filme, eu discordo nesse ponto. Eu acho que a melhor coisa do filme é essa jornada do Barry Allen que eu falei pra vocês. Mas é um complemento legal. Quando entra, tem a musiquinha do Danny Elfman. A gente fica, que legal, no meu tempo, né? Sim. E o Batmóvel, que é aquela nostalgia clássico, barata, sem vergonha, mas que todo mundo gosta. Com aquela estética da Batcaverna mais antiga ali também, né? Tim Burton, né? Tim Burton, que eles usam lá no Batman Lego também, aquela coisa ali que com aquelas ilhas dentro da Batcaverna, cada uma... Só faltou a moeda gigante. Só faltou a moeda e o dinossauro. Né, cara? Mas é fantástico, assim. Eu achei bacana. Eu achei que ele usou bons recursos, assim. Ele é um Batman que ele luta de uma maneira mais travada, né? Até porque colocar o Michael Keaton pra dar pirueta é sacanagem. Então, ele luta de uma maneira mais concisa, tipo... Eu tenho que bater menos, me defender mais, né? Então, me lembrou, inclusive, até aquela cena onde ele tá lutando contra os soldados russos, né? Ela me lembra as cenas de luta dos jogos do Batman, né? Da série Arkham. A forma como ele se move, assim, dá uma cambalhota, desarma o cara, joga o arpel, puxa, né? Joga uma arma pra lá, uma bomba pra cá, que vai impulsionar um cara pra ele pular por cima. Então, essa coreografia eu achei que ficou bacana. Ele usando a capa pra aparar as balas, e depois você vê que ele tá todo cheio de hematoma, todo fudido, braço cortado, assim. Eu achei bacana, né? Eu achei bacana também. Eu achei bacana, eu acho uma boa parte do filme, assim. Sim. Mas acho que todo mundo aqui, gostando ou não, a gente pode concordar que é um saudosismo canalha, barato, né? Como eu falei. Tirado do... Né? Marcializando o saudosismo. É bem o que tu falou mesmo. Assim, eu vejo, assim, o Michael Keaton tá bem no papel. Assim, o Ezra Miller e o Michael Keaton estão muito bem no papel. Isso é inegável. Eu acho que eles compensam a ausência de atuação do restante do elenco, porque é de uma tristeza inacreditável todo o elenco de apoio, inclusive a... Caraca, esqueci o nome do interesse romântico. Desculpa. Iris. Iris, isso. Inclusive a Iris, nossa senhora, malhação. Tá bem... Difícil. Então, assim, os dois tudo bem. Mas uma parada que eu achei interessante é o conceito de por que o Batman aposentou nesse mundo. Né? Eles mostram ali que é um Batman que aposentou porque ele resolveu o problema de Gotham. Ele não tem mais o que fazer. As pessoas não precisam mais de mim, né? As pessoas não precisam mais de mim. Gotham é a cidade mais segura do mundo, sei lá. Enquanto ele era o Batman, ele usou a fortuna pra financiar a revitalização de Gotham. E Gotham é uma das cidades mais seguras do mundo, não precisa mais do Batman. Aí ele tá meio surtado porque ele tá entediado. Ele é aposentou. Cabeludo, né, cara? Inclusive, a cena dele explicando o conceito de multiverso usando macarrão, eu achei super didático, cara. Eu achei boa demais essa cena. Eu falei, Nolan, aprenda. Você que gosta de explicar tantas coisas. E olha que eu amo o Christopher Nolan, tá? Um carinho. Eu também. Christopher Nolan, mas às vezes ele é meio palestrinho, o Nolan, né? Mas é uma crítica injusta, né? Se você não entendeu, peraí que eu vou te explicar melhor aqui. Vou desenhar aí. Mas quero ver vocês entender a origem sem explicar. Não. Quero ver vocês entender Tenet sem explicar. Tem que explicar, mas... Essa galera que critica, né? Para! Mas o negócio a crítica é meio bosta essa. Tudo bem. Mas ali eu achei fantástico, assim, cara. Numa ceninha, ele explicou, né? Ele falou, e aí fica tudo misturado e joga aquele prato de macarrão cheio. Bom, é assim, o multiverso é isso aqui. Né, se cruzando e tal, eu falei, gente, eu nunca... E o pessoal fala, tipo assim,
esse filme deixa o caminho aberto pro James Gunn, né? Na minha opinião, sim. Pra mim, essa cena do Macarrão explica perfeitamente, cara. Sim. Não, um reboot. Deixa a margem de qualquer coisa, apesar do James Gunn já ter deixado claro que ele não quer, né? Mas mas que deixa. Isso com certeza. E aí, meninos, a gente pode falar da introdução de outra personagem, que é Supergirl, Sasha Calle, né? Que tem uma vibe muito Alessandra Negrini, né? Eu olho pra Sasha Calle, assim, ela tem uma vibe meio Alessandra Negrini. Promovendo pra caramba, mas tudo bem. Que eu vou falar que esteticamente também gostei da personagem, né? Lógico que ela é uma personagem do multiverso, então ela é uma versão própria, né? É uma Supergirl que tá nem um pouco preocupada em machucar humanos, né? Você vê que todos os russos daquela cena morreram, né? Porque cada soco que ela dava ali, ela explodiu um crânio, então ela não tava assim... Ela não tem o mesmo apego moral, né? Que o Clark teria, mas ok. Não é um problema. Ela não é o super-homem, não né? Não é. Ela não é o super-homem do Kansas. Ela é uma... Ela é uma alienígena que já chegou adulta, né? Pelo menos, no quadrinho ela é adolescente, né? Mas aqui ela já tá adulta, ou jovem adulta, no mínimo. Então ela já saiu ela cresceu em Krypton, viu a queda de Krypton, chegou nesse planeta de primatas, porque, né? Pra quem sai daquela Krypton e chega aqui, é um bando de selvagem, um bando de primata. A gente tá descobrindo o fogo agora, sabe? Comparado com a tecnologia de Krypton. E esse bando de primatas capturam ela e torturam ela durante sei lá quantos anos. Porque não fala ali, mas não foi semana passada. Ela não tá há 6 meses ali. Não, você vê o efeito da luz do sol nela, né? Como é que a pele dela tá enrugada, escura, e aí quando ela recebe a luz do sol, ela... Essa personagem eu acho que é o melhor exemplo, assim, de que às vezes, indo na contramão do que eu acabei de falar, mas às vezes é melhor só mostrar do que ficar explicando demais. Tudo que a gente precisa saber sobre essa personagem não é contado, não é explicado, é mostrado. Sim. A gente vê ela magrona ali, dentro daquele cubo e tal, entendemos que ela tá ali presa. Aí vê que ela tá... Não sei se pode falar palavrão, Thiago, desculpa. Manda, vai. A gente vê que ela tá puta e tal, e a gente sabe que é porque, sabe, ela foi torturada, né? Ela foi mantida em cativeiro, ela foi torturada. Então é uma personagem que não tem muito... Até acho que quando começa a explicar demais, fica ruim. Entende? Enquanto a gente tá ali vendo o que aconteceu com ela, já me basta, já é o suficiente. Sabe? Agora, que papinho furado de esperança ali do S. S quer dizer esperança, né? Porra. É que eu nunca ouvi isso, não. né? Eu nunca ouvi isso, né? Você sabe o que esse S significa no meu peito? Eu imagino o cinema inteiro, né? Esperança, professora Helena... porque... Sendo que, não, isso aqui representa esperança. 10 minutos depois tá lá ela triturando kryptonianos, né? Não, esse S significa esperança. Disse ela, banhada em sangue de inocente, de militares russos, sabe? Com as tripas penduradas no ombro, sabe? Sim. Igual a serpentina. A gente já tá indo pra resolução do filme, né? Mas uma coisa que eu não citei, eu deixei para esse momento, porque aqui tem aquela coisa, e eu achei interessante isso de tirar os poderes do Flash velho e dar pro jovem, porque a gente entende mais de como... Porque como o Flash não teve um filme de origem, né, e uma das coisas mais legais, apesar que eu sei que tá todo mundo de saco cheio de filme de origem, mas uma das coisas mais legais em filmes de origem, na minha opinião, é o cara aprendendo a usar os poderes e técnicas. Né? Era o Homem-Aranha lá do Tobey Maguire fazendo, sabe, com a teia, pra teia sair da mão dele, ele correndo, pulando nos prédios. Batman Begins, 80% do filme, o Bruce treinando, aperfeiçoando aqueles equipamentos militares para se transformar em armas e tal. O próprio Man of Steel, né? Ele aprendendo a voar, indo na Fortaleza da Solidão e tal. Então, eu gosto de filme de origem, de ver o cara aprender, né, essa curva de evolução, essa jornada do herói. Então, ele começa como um cara, ninguém, até se tornar o herói que a gente conhece. Eu acho legal. O Flash ele não teve isso.
Então, essa parte, na minha visão, né, de você ter um Flash com poderes e um sem, e o Flash que ficou sem poderes orientando o outro, tipo, eu já passei por isso, né? E aquelas coisas que a gente faz piada com história em quadrinhos, né? Tipo, e se o Flash vibra tão rápido, como é que ele não fica pelado, né? Como é que a roupa não cai do corpo dele? E os caras usam essas piadas no filme, né? E ele vai dando explicação. Não, isso aí depois você usa um tecido né, que vai reter as moléculas. É o que eu disse, ele usa mecânicas da trama pra criar situações de humor. Né? O uso. Por isso que eu não acho que o humor do filme é forçado. Talvez seja forçado pelas atuações, né? Mas em termos de roteiro, eu não acho. Eu achei essa parte divertidíssima, o Kobe. Inclusive, eu fiquei feliz de ver o Flash usando outras habilidades que não só correr. Né? A coisa dele vibrar muito rápido. Sim. Aquele tornado que ele faz no final, né? Que é clássico do Flash fazer aquilo ali. Né? Girar e fazer um furacãozinho ali e tal. A descarga de energia. Cara, o uso, né, da Speed Force, enfim, isso é assim, às vezes a galera perde meio que a mão, como a CW fez colocando o Flash pra lutar com o sabre de luz e tal, mas no geral, mesmo lá nos quadrinhos, a gente vê que tem bons usos, né? Eu fiquei feliz de ver que eles usaram com muita criatividade, né, e de maneira muito interessante ali a força de... É que o Flash, ele é um personagem que nos quadrinhos, né, ele é meio despirocado mesmo, por ver as aventuras, os gibis do Flash. Um gibi ele tá lá na cidade dos gorilas, lutando com o Gorila Grodd, no próximo ele tá lutando com o Mestre dos Espelhos, e na frente com o Capitão Boomerang. Então, realmente, os quadrinhos do Flash, eles têm são mais fantásticos do que os quadrinhos do Batman, por exemplo, ou até mesmo os quadrinhos do Superman, né? O Superman tem essa imponência. O Mestre dos Espelhos, o Capitão Boomerang, sabe? O Onda Térmica, o Capitão Frio. Porra, pelo amor de Deus, né, Onda Térmica. Cara, o Flash tem a patinadora dourada, né, cara? Daí tu pega... O flautista, né? O flautista, Cara, o Flash tem a pior galeria de vilões. Inclusive, eu fiquei muito interessado que uma das versões anteriores do Flash era do Rick Famuyiwa, né? O cara que dirigiu alguns episódios aí, se eu não me engano, de Mandalorian e tal. E a visão dele era que seria com a galeria de vilões inteira, os vilões do filme. Imagina isso, cara. Cara, sem sacanagem, eu tô zoando, mas eu adoro que o Flash, provavelmente, tipo assim, um dos mais poderosos super-heróis da DC, tem a pior galeria de vilões do mundo. Mas você sabe que com certeza James Pistola vai usar isso, né? Porque é a cara dele. É a cara dele. A galeria e usar assim, é a cara dele. O Homem-Ângulo, cara. O Homem-Ângulo é a cara do James Gunn. Jesus Cristo. Cara, o pior de tudo é que a cara do James Gunn meteu uma patinadora dourada do nada num filme. Do nada. Foi, cara. Foi. E aí, meninos, a gente indo já pra resolução, né, do filme. Tem toda aquela cena final lá. E, de novo, né, eu vou reiterar aqui o que eu já falei anteriormente. Um filme de ação, ou melhor, um filme de super-herói, que tem o CGI zoado, mas que ele falou: vou fazer uma cena de urna no deserto, sem árvore, sem sombra, sem prédio, sem nada. Coragem, bicho, porque não é o filme do Venom, sabe? Que o bicho é preto lutando nas sombras ali no final do filme, ali numa cena horrorosa, aquela cena do Venom no final ali, horrorosa, que você não entende nada do que tá acontecendo, que tá tudo escuro. Não é um Morbius também, sabe? É culto pra todo lado. Não é o primeiro filme do Pantera Negra, aquele CGI no metrô de Wakanda. Horroroso. Horrível, né, cara? Power Rangers de 94, aquilo ali, né? Aquele nível visual. Porra. Ele teve coragem. Ele falou assim, não, vou fazer uma cena de urna e vai todo mundo ver o que tá acontecendo. Então... É o maluco que quer pular do segundo andar, da janela do segundo andar na piscina, entendeu? Ele quebrou as pernas? Quebrou, mas ele teve coragem. Ele teve coragem, sabe? Ele se... mas essa cena ficou legal, não é ruim essa cena. Não, eu não tô dizendo que a cena ficou ruim. Eu tô foi a cena do filme que o CGI menos me incomodou, foi essa cena. De verdade. Mas eu concordo contigo. É isso que eu tô querendo dizer. Ele se assumiu e foi a melhor coisa que ele fez. Porque se no final eles tentam esconder muitos efeitos, falo, bicho, já me mostrou o neném da Jade Picon, entendeu? Não adianta
você tentar agora esconder isso. Então, naquele final, eu achei que funcionou, né? A luta com os kryptonianos ali e tal, e ainda assim algumas boas tiradas de humor. Cara, eu dei uma risada, assim, sonora, quando o Barry jovem, né, que ele vira o rosto, e você sabe que aquela máscara do Michael Keaton tem a fama dela não virar, né? Então ele vira, mas a cara dele vira dentro da máscara, né? E a máscara fica torta aqui. Aquilo é uma piada pra quem acompanhou, pra quem, sabe, curte as paradas, assim, sabe que aquela máscara fazendo uma consideração sobre o humor do filme, Thiago, eu acho que esse humor é físico que tu citou, daí virando e a máscara fica, e ele correndo ali dentro daquele jeito esquisito, dentro, acho que era do laboratório, né? Correndo daquele jeito e tal, aí o dentinho caindo no filme. Esse humor físico, ele é bacana. Agora, o humor escrito do filme, as piadas escritas do filme são ruins demais. Não tem como. A piada de Volta pro Futuro, cara, que é uma sacadinha bacana, eles voltam na piada depois, explica. E eles fazem elas várias vezes. Ah, fulano de tal é tal, não sei o que. Sabe? A gente já entendeu. Parece que as pessoas sabem que em outra terra não é o Ryan Stoltz, o protagonista do De Volta pro Futuro. Porque eles falam tanto naquilo. Sim, que não fica natural, sabe? Não, e eles citam outros filmes, sabe? Eles citam outros filmes e tal, e fica tipo, por que ele estaria citando? Sim. Peca pelo excesso, né? Então, acho que tem isso. Mas a cena final ali eu achei interessante. Trouxeram o melhor vilão do DCU, que é o Zod do Michael Shannon, assim, que eu acho... eu sempre defendo aqui que Man of Steel, mesmo o Superman quebrando o pescoço do Zod no final do filme e sendo um Superman depressivo, eu gosto daquele filme demais. E o Michael Shannon, pra mim, cara, a versão do Zod, aquele Zod psicopata, sabe? Que ele faz ali do olho parado, assim, de ser um cara que ele é devoto da causa dele, ele é obsessivo por aquilo ali, e ele é arrogante, né? É como o Zod é mesmo, eu gosto demais do personagem. E eu gostei que ele mantém essa toada do Homem de Aço, que é um filme que eu não gosto, mas ele mantém essa toada de... O Zod, ele faz o que faz porque ele acredita, entende? Então ele não é o cara que ele tá fazendo por maldade. Ele é fanático. Vou matar. Né? Ele é não, fanático. ele é um cara, ele é um eugenista, entendeu? Que ele tem uma honestidade no que ele faz, né? Ele faz acreditando que o que ele tá fazendo é certo. E isso se mantém aqui, né? Até quando ele fala que ele matou o Kal-El, né? Ele fala com um certo pesar, assim, né? Matei, né? Não me orgulho e tal, mas não me servia arraste mais, em primeiro lugar. Então, foi. Tipo assim, eu gosto dessa fala. Ele o Zod e Mussolini, assim. Ele fala ali, ó. Ele fala com um certo tom pragmático, sabe? Ele eu preferia que fosse de outra forma, né? Mas era o que tinha que ser feito e tal. Tipo, ele não se arrepende, mas também não se orgulha, sabe? Ele não tá contando, ele não tá espizinhando, ele não tá contando vantagem, ele não tá provocando ela e tal, ele só tá contando uma coisa que teve que acontecer. Eu matei. Sem sentimento nenhum, assim, né? Tu vê que ele eu adoro como ele... Pois sabe que eu matei? Tem um livro, vocês devem conhecer, né? Mas ele é um livro bem, bem bacana, que é o Último Filho de Krypton, né? Ah, sim. Uhum. Que é ele é uma baita ficção científica, se você pegar pra ler, ele é um romance, né? Que ele conta ali realmente os últimos dias de Krypton e tal, pra quem não conhece o livro. E ele conta realmente mais da sociedade. É um livro que, pra mim, pelo menos, ele me apresentou mais da sociedade kryptoniana do que eu conheci nos quadrinhos por muito tempo, assim, né? E ali eles focam muito nessa coisa de que Krypton funcionava muito por castas, né? Então você tinha um cara que era da guilda dos cientistas, tinha os militares, era tudo muito divididinho em castas. E o Zod é a personificação do militar. Sabe, eu sou um milico e a minha missão é essa, eu sou o cão de guarda de Krypton e eu vou fazer o que tem que fazer, sabe? O Michael Shannon, um ator desgraçado de bom também, e mandou muito bem. E o filme chega naquele ponto, né, que eles tentam voltar no tempo, e quando aquilo começou a dar errado, né, e a personagem
da Sasha Calle foi morrendo várias vezes ali e tal. Na hora eu já peguei que eles queriam explicar aquele conceito do ponto imutável no tempo, né? Toda história de viagem no tempo tem isso, né? É o cruzamento dos espaguetes, né? Onde o espaguete se cruza ali e tal. E ali a gente entende, então, quem é o... E aí até agora eu não sei como é que ficou chamado, de Flash Reverso, Dark Flash... O que é aquilo ali? O que o Flash jovem se torna ali? Deram um nome já? É um personagem inédito, né? Ele parece com o Black Flash, que é um personagem do Mark Miller, da fase Mark Miller, Grant Morrison ali. Visualmente ele parece, mas ele não é exatamente isso, porque aquele dos quadrinhos ele é um espectro da força de aceleração. Sim. Né? Esse aqui não, esse aqui é uma versão distorcida do Barry do passado, né? Então, realmente, é uma invenção do filme, certo? Que pega uma coisinha dali, outra coisinha dali, mas é um personagem original. Sim. E eu vou dizer que eu não sei se eu gosto muito disso, porque, em primeiro lugar, é muito óbvio que é o Flash, né? Na primeira cena que ele tá viajando no tempo, aparece um bicho de preto, toca aí pra foto, é o Flash do futuro. Ficou muito óbvio e tal. Pela silhueta você vê o uniforme do Flash preto, é isso. Não, eles nem escondem o raio distorcido, né? É complicado, né? E também porque no final, cara, poderia ter sido um vilão mais foda, sabe? Aquela solução aí do vilão desistir, pro Barry voltar, parece que o filme ficou sem clímax, entendeu? Achei que ficou ruim ali. Então essa é uma crítica que eu tenho ao filme. Apesar disso, eu acho que falta... o conflito acaba... O vilão físico acaba sendo o Zod, né? Porque ele ali é um vilão quase que moral, né? Na situação. O final é um embate mais filosófico do que físico, né, Joca? Exato. Mas eu gosto dessa cena porque eu gosto de alguns... Eu acho que ela podia ser melhor executada. Eu não acho ela excelente, eu não acho ela perfeita. Não é isso, não. Mas eu gosto... Esse é um dos conceitos do filme que eu mais gostei. Que é esse conceito de... Você tem apresentado esse Barry do passado, né? Que acabou de ganhar os poderes. Ele é inexperiente, ele é inocente. E, de repente, ele rapidamente se depara com uma situação de fim do mundo. Ele não teve que passar o processo de luta e amadurecer na tragédia gradual no mundo que foi salvo, sabe? Ele não tem o complexo de sobrevivente que o Barry do futuro tem. E aí ele fica preso naquele loop infernal, sabe? E ele dá a entender que é tipo séculos ali. Ele tá de cabelo branco, ali, cara. Né? Ele tá de cabelo branco. Ele tá ali no e ele tá tipo meio fora do tempo, sabe? Vou falar uma coisa polêmica. Vou falar uma coisa polêmica. Eu acho que nesse final aí faltou briga de CGI. Faltou boneco, tinha que ter boneco aqui. Faltou boneco. Tem um pouco boneco. Eu acho que tinha que ter tido uma briga foda dos três Flash, cara. E não tem. Eu concordo que fisicamente, né, o embate foi fraco, mas aqui, né, nesse ponto, é o que o Kobe já falou também, que essa jornada do Barry, né, se transformando em outra coisa e tal, aqui eu vou dizer que o filme ele me pega porque ele é fiel às coisas que ele apresentou ao longo de todo o roteiro. Por mais que tenha todas essas maluquices, as piadas mais mal escritas, os diálogos verborrágicos e tal, aqui ele se ateve, né, até a sua proposta básica, que é o quê? Né? Quando você tem aquela lembrança do Barry, né, com a mãe dele dizendo que às vezes você tem que desistir, cara. Tem certos problemas que você, sabe, não depende mais de você, aí sei lá, a galera coaching aí mete uma filosofia estoica, né? Minha mãe, a dona professora Yara, me dizia o seguinte: o que não tem solução, solucionado está. Então, pois é. E o Flash precisou de um filme de 2 horas e 200 milhões de dólares para entender isso. Pra entender isso, né? Mas o filme já tinha colocado a mãe dele falando aquilo. Aí quando ele encontra com o Batman do Michael Keaton, ele fala, pô, mas se eu pudesse fazer as coisas, né? Você não... Aí minto. Quando ele tá conversando com o Batman lá do Ben Affleck, né? Que eles entram em alguma discussão que eu não lembro o que é agora, e o Batman fala pra ele, né? Ele fala sobre isso, né? Ele fala que ele, sem querer, pô, mas eu posso voltar e mudar tudo ao Batman.
pra quê? Eu sou Sabe? assim, né? O que te garante, sabe? Enfim, Que você tal. vai... As coisas... E o Batman do Michael Keaton fala exatamente aquilo pra ele, né? Ele fala até uma coisa meio garbosa, né? Tipo, as minhas cicatrizes fazem aquilo o que eu sou, né? Por mais que eu tenha ficado sozinho e tal, mas eu sou o que eu sou pelo que eu passei, enfim e tal. Sim. E ali no final, é o Barry mais velho tentando explicar isso. Ali ele se toca. Ele olha o que tá acontecendo, ele se toca, ele tenta explicar aquilo pro Barry mais jovem. Só que o Barry mais jovem, ele é um fruto artificial. Por quê? Se não fosse o Barry mais velho interceder naquele universo, provavelmente o Flash nunca tivesse ganho os poderes, né? O Flash não existiria. Ele só existe porque o Barry velho foi lá, pegou o Barry jovem, levou pro laboratório, sentou ele naquelas cadeiras, botou os produtos químicos ali, abriu a janela, ou seja, artificialmente ele fez aquilo. Então, entra numa coisa... Fez o Wild West. Não. Fez o... Se a gente for brincar aqui, né, tomar uma liberdade criativa, assim, for partir pro mundo lúdico, né, eu acho que é um pouco daquela mensagem que às vezes a gente tem, né, quando a gente tá brincando, assim, imaginando, se eu pudesse voltar no tempo, né, eu teria estudado outra coisa, eu teria me relacionado dessa maneira com outra pessoa e tal. Mas na verdade você não sabe, porque se você soubesse aquilo que você sabe hoje, você não seria quem você é, né? Então não faz sentido você querer mudar artificialmente o seu passado, você seria outra pessoa. Então eu acho que nesse ponto o filme passa uma mensagem, né? Acho que tá dentro da curva ali. E eu acho que isso faz parte do personagem do Flash, que é o cara que viaja no tempo, ele lida com essas consequências. Então, eu achei bonito, né? O final da cena ali, com a mãe e a tirada dele. Tu falou que nessa cena o filme te ganhou, né? O filme me ganhou nessa cena com a mãe. Né? Porque percebam, sabe, o ar trágico disso. O cara tá ali pra não só, digamos assim, interferir, ele tá ali pra garantir que a mãe dele morra. Sabe? E tu vê, ao longo do filme, consegue te passar a ideia de que isso é uma lacuna, é um vácuo muito grande dentro da vida pessoal dele, né? E você vê ele fazendo aquilo ao mesmo tempo em que ele tá triste, que ele tá deprimido, ele tá seguindo em frente, sabe? Ele tá entendendo que é isso que tem que ser feito e a partir de agora vamos seguir em frente, né? Inclusive depois ele consegue chamar a menina pra sair, tudo. Então, sabe? Isso que eu achei bacana, sabe? É bonito, isso que eu achei bacana. É bonito. O drama do filme é bom. Eu vi Entende? alguns críticos reclamando, tipo, mas a cena foi forçada porque do nada a mulher vai abraçar um cara doidão dentro do mercado e tal. E não é que ela abraçou um cara doidão do nada. Você vê que quando ela olha pro rosto dele, que ela tira o óculos ali, cria uma conexão que por mais que ela não saiba quem ele é, alguma coisa dentro dela engatilha ali, né? Que é aquelas coisas assim... É uma mãe de frente pro seu filho, cara, né? Por mais que ela não saiba, que ela nunca venha a saber, tem algum mistério maior na humanidade ali que acho que ela viu um rapaz sofrendo e teve uma atitude de mãe, assim, sabe? Não consigo me incomodar com essa cena. Não, o filme dá a entender que de algum modo ela reconhece ele. O filme dá a entender isso, sei lá, alguma maneira mística, transcendental, um amor de mãe sagrado. Ela reconhece ele ali e acolhe ele. Mas eu não digo nem que ela reconhece ele como Barry, mas cria uma conexão entre eles, João. Ela não reconhece o filho dela, né? Ela não reconhece o Barry. Ela reconhece ele ali e é tomada por esse momento maternal. Num campo espiritual, uma coisa assim. Né? Uma conexão. Uma coisa assim, tipo, tem uma conexão. Coisa de mãe, uma conexão. Né? Como se ela, sem saber, ela reconhece ele, etc. E tem um processo também que no filme, eles justificam que ela é esse tipo de pessoa. Eles falam várias vezes sobre como ela é assim, quando aparece no passado do Barry, eles falam sobre ela ser dessa maneira. Ela é mais sensível, né? E quando eles, ali no Barry novo, né, quando eles estão no De Volta pro Futuro do Barry, eles também falam que ela é dessa maneira, que ela tem essa visão de mundo assim. E tal. A mãe latina, né? O Andy Muschietti é um sem vergonha e botou a mãe do Flash argentina, né? Verdade. A mãe latina típica, né? Uma coisa que a gente pulou, eu olhei aqui no meu roteirinho, e a gente não pode pular, né? Vamos falar rapidamente aqui. Tá, já sei o que é. Posso chutar o que é? Pode.
A cena que aparece todo mundo lá. Ah, exatamente. Eu quero saber agora se vocês, algum dia na vida de vocês imaginarem que vocês veriam o Superman do Nicolas Cage em ação. Então, Thiago, vamos lá. Fiquei feliz. Fiquei. Na hora ali, só que, poxa, por que não chamaram o Nicolas Cage, cara? Sabe? Por que botaram aquele Superman do PS2 lá? É complicado, entendeu? E, bom, tem a questão ética, né? Que eu acho que precisa, pelo menos, ser abordada, né? Sim, que a gente vai chegar numa conclusão, que acho que isso a gente nunca vai chegar numa conclusão, né? Mas, poxa, a pergunta que eu faço é, precisava? Não. Sabe, narrativamente pro filme, essa cena era necessária? Não. Ela é completamente gratuita dentro do filme. Vamos lá. E ela é jogar pra galera, sabe? E é uma cena jogar pra galera. Eu até acho que se tu colocasse aquela coisa, como o Thiago falou, do Crise das Infinitas Terras, aqueles painéis do George Pérez, da Terra sendo apagada e as pessoas desesperadas, aquilo pra mim é muito mais dramático do que ver um Christopher Reeve de CGI tosco junto com a Supergirl olhando pra sei lá o quê, entendeu? Ficou esquisito. Sim. Então esse eu acho que é um exemplo muito claro de nostalgia barata, né? Então, assim... eu vou dizer que eu achei legal ver o Batman do Nicolas Cage, o Superman do Nicolas Cage, mas eu concordo contigo, podia ter chamado a porra do Nicolas Cage pra fazer então, né? Pelo menos. Sobre o Christopher Reeve é complicado, né? A gente tá passando por esse... Inclusive isso é pauta, né, da greve dos roteiristas agora, dessa coisa do uso de CGI, de inteligência artificial para você reproduzir rosto e tal. É complicado, porque qual é o limite, né? Será que assim, vale você usar uma Princesa Leia ali no final de Rogue One só para fazer uma homenagem, né, para fazer uma ponte entre os filmes, que eu acho que não tem nenhuma certa maldade, vai. Mas, porra, tendo o ator vivo, tu vai fazer isso com o cara? Cara, assim... Sei lá, eu não acho bacana. Não, e outra, tem outros atores... Assim, você tem os atores ali... Será que eles queriam participar dessa obra? Você roubou o corpo da pessoa como ferramenta de trabalho, sabe? E tá fazendo ela trabalhar depois de morta, sabe? Pra gerar lucro pra CEO. O bagulho Robocop, né? Tira a pessoa da morte pra trabalhar. Capitalismo, Joaquim, o capitalismo é o Robocop. Não, mas assim, de certa maneira, é o Robocop. Sim. Eles pegam o cadáver do policial e metem na geladeira e manda, volta pra trabalhar. Sai da greve. Exatamente. Eu não acho que a gente vai chegar numa conclusão aqui, mas, poxa, a questão principal que eu coloco é a seguinte. Eu vi uma discussão na internet que um ator, que eu esqueci o nome, mas é o ator que interpreta o Lionel Luthor em Smallville, né? E depois ele fez o pai do Sylvana lá no Shazam. Que ele diz o seguinte, eu trabalhei com o Christopher Reeve, afinal de contas o Christopher Reeve esteve em Smallville, né? E ele era muito fã do Super-Homem, ele era muito empolgado com tudo do Super-Homem, então ele toparia. Meu amigo, ele tá morto. Ele não pode dizer se pode participar ou não. Tá entendendo? Então, poxa, essa é uma discussão que a gente precisa encarar. É uma discussão que já vem de alguns anos. Se eu não me engano, já faz uns 5, 6 anos que eles anunciaram que ia ter um filme onde eles utilizariam um James Dean de CGI e tal. E essa discussão não evoluiu, cara. E agora que a gente tá tendo a oportunidade de fazer isso com a greve dos atores, que essa é uma das grandes pautas. Que é basicamente acabar com todos os empregos de figurantes, né? Vai acabar com tudo que é figurante. Eles vão ter um banco de inteligência artificial lá e vão colocar nos filmes. Enfim. Não, e você perde. E literalmente vão exumar. Assim, eles vão estar. Não literal, mas eles vão começar a exumar a tumba de vários atores. Pô, é uma exumação, sim. Eles vão. Cara, a gente tem de tempos em tempos alguma representação da Marilyn Monroe, sabe? Ela é esse grande ícone da cultura pop. O que você acha que eles não vão fazer um monte de filme de CGI da Marilyn Monroe? De novo? Sabe? Exumando o cadáver. E ainda, eu tô pegando esse exemplo porque foi uma pessoa que foi extremamente explorada
pela indústria na época. Chega até a ressoar com a vida dela vivida, né? A vida corrida dela. Com o próprio processo dela com Exatamente. Hollywood em vida. E vão violentar a memória dela dessa maneira de novo. E agora, eu sei que a gente não vai conseguir concluir, eles já gravaram um sobre a greve e tal, vocês com certeza se debruçaram mais sobre isso. Eu só queria deixar um último comentário aqui. Eu não esperava que a Fran Drescher ia ser a nossa Sarah Connor, né? Lutando contra as máquinas. Pois é, né? Se tu pensar pelo histórico dela. Enfim. Meninos, antes da gente encerrar, então, né, nós irmos aqui para as conclusões. Voltamos, Joca, com o tópico da pré-pauta lá no nosso grupelho. Né, eu voltei. Essa edição especial, falando do filme do Flash, não poderia ser diferente. Eu joguei lá no Facebook, né? Se você não sabe, nós temos um grupo lá no Facebook, nosso grupo de ouvintes, né, que nós trabalhávamos ali com os nossos tópicos da pré-pauta, para a galera deixar lá mensagem, pergunta, xingamento, né, o que quisesse. Desde que a gente começou com a versão em vídeo aqui, eu não tinha ainda achado uma maneira, mas enfim, né, resolvi voltar aqui porque eu quero saber a opinião, eu quero saber o Vox Populi da galera aí em relação ao filme do Flash. E aí tivemos alguns comentários aqui que eu vou trazer rapidamente, né? O nosso querido Everton Chagas está aqui, ó, tá dizendo que ele ainda não assistiu, tá esperando sair no streaming, porque se tem uma coisa que ele não tem pra ver esse filme é pressa. Então, trocadilho com velocidade é o que não falta, né? O nosso querido Cláudio Boaventura, ele diz o seguinte, olha, mencionado o CGI mal feito é chutar cachorro morto agora. Achei que eles iriam aproveitar esse filme para mostrar o Flash transformando a realidade na realidade alternativa que viria com os novos atores. E perderam uma chance. Ou, de repente, desviaram da bala quando viram a bomba que ia ser esse filme. Eu acho que qualquer ideia em relação a isso, eu acho que o Kobe também disse, né, que ficou em aberto essa opção. Mas, gente, qualquer ideia sobre isso morreu quando o James Gunn assinou o papel, né? Assinou o contrato, porque a gente sabe que o James Gunn é um cara super autoral nas coisas que ele faz e ele vai querer fazer do jeito dele. E jamais vai aceitar um Flashpoint. Não, esquece. Não vai rolar. Poderia ser um reboot para um novo universo se tivesse se mantido um DCU conciso, mas a partir do momento que isso não aconteceu, vocês esqueçam aí que não vai rolar. O nosso querido Andreas Biller tá dizendo aqui, olha, vou aguardar sair no streaming, mas como sei o que funciona, já sei como funciona boa parte do filme, e spoilers eu pergunto, vocês acharam de bom tom a homenagem, ele botou entre várias aspas aqui, né, póstumas que rolam no arco final, acho que vale uma reflexão, é o que a gente falou aqui. Já falamos, né? A assim, nossa conclusão vale... não pode. Não faz. O Thiago Santos, meu xará, tá aqui. Qual foi o CGI mais feio do Henry Cavill? Com a cara sem bigode na liga ou peitoral torto no filme do Flash? Nossa, Thiago, essa pergunta é outra pergunta que não tem resposta. Não, aquela boca de Annoying Orange dele no filme da Liga não dá. Boca de sacola não dá, né, cara? O Superman boca de sacola ou o Superman do Rob Liefeld? Vocês têm que escolher como vocês querem. O Superman do Rob Liefeld foi ótimo. O Thiago ainda fala aqui, olha, com todos esses fracassos da DC, qual a chance do filme do Aquaman 2 afundar? É sacanagem vocês fazerem essa pergunta. Primeiro lugar, parabéns, viu? Ótimo trocadilho. Perfeito. Segundo lugar, a chance de Aquaman afundar é 100%. Então, eu não sei. É a menor chance. Se o Kobe sabe. Submarino, né? Não sei se o Kobe sabe, inclusive tá na minha imagem de capa lá no Twitter, né? O Aquaman, que é o melhor herói de todos, meu herói do coração. Então, tu é um sósia do Jason Momoa também, né? Pô, eu sou um Jason Momoa de baixo rendimento, né? O Jason Momoa da Baixada Fluminense aqui. Jason Momoa 256 MB. Por aí. Exatamente. E a galera gosta de me dar sem sacaneada. Mas, gente, eu não quero nem falar sobre isso. Vai, eu vou passar aqui pra outra pergunta. Ficou triste, ficou chateado. Cara, fiquei chateado. O nosso querido Diogo Lopes,
ele faz alguns comentários aqui, né? Ele fala aqui que não teria sido melhor fazer um filme sem focar no Flashpoint e tal. Mas ele comenta aqui também: o filme não ter aproveitado melhor a presença da Supergirl acabou sendo problemática, já que os trailers venderam que ela iria aparecer muito mais, né? Michael Keaton conseguiu provar que é o melhor ator interpretando o Batman e tal. Meu amigo, essa pergunta ela pode render um debate bem grande, viu? Sim, mas eu acho que vocês... Que é o debate de trailers, mas, né? Mas isso é uma coisa que eu ouvi até vocês falando, Kobe, lá no Muralha, né, no cast que vocês gravaram sobre o filme do Flash, como houve assim, um desespero na divulgação do filme ao ponto, do diretor divulgar o lance do Nicolas Cage, uma semana antes de sair o filme, o cara tava dando spoiler, assim, num desespero, tipo, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que ver o filme, não sei se já prevendo, né? E não funcionou, então, essa apelação de trailer e de tal, eu também esperava que ela fosse uma participação muito maior pelo que foi vendido, mas... né, a gente tem que abrir um debate muito importante sobre trailers e como são os trailers hoje em dia, sabe? Porque os trailers de Flash venderam o filme como a Erika falou lá no nosso podcast, né? Como o ultimato da DC, né? Sim. Não é. Não tem nada a ver com isso, certo? Exato. Então, os trailers eles vendem de maneira exagerada, e não é exagerada. Exagero é o que o trailer é. O trailer tá ali pra dizer que o filme é incrível, mas de maneira desonesta o que são os filmes, entende? Cara, olha só, há muito tempo atrás, eu já falei isso, sei lá, quantos anos de podcast eu falo isso? Se eu já quero ver um filme, se eu já sei do que se trata, já me interessou, eu não vejo o trailer. Eu não vou ler sinopse, eu não vou... E existe um motivo pelo qual eu já parei de fazer de spoiler, porque eu prefiro descobrir as coisas no filme, e porque, cara, trailer não é feito pela equipe de produção. Trailer, a equipe de produção do filme manda um conjunto de cenas, assim, as primeiras cenas logo ali, que ficam prontas, que estão com um corte razoável, às vezes elas não estão prontas, às vezes elas estão... Vai para uma outra equipe, que às vezes nem é do estúdio, é uma terceirizada, alguma parada de marketing, que é especializada em fazer trailer. Eles fazem um estudo de marketing em cima do que as pessoas querem ver daquele filme, como atrair as pessoas pro cinema com aquele filme, e botam o trailer. Não tem visão nenhuma do diretor. Assim, por mais que a gente volte lá naquele debate sobre visão, sobre filme enlatado, sobre etc., trailer, no filme mais autoral do mundo, trailer não tem visão do diretor. Exato. E aí pra gente... desculpa, antes de ir pra outra pergunta, o maior exemplo pra mim, assim, passou meio despercebido, mas foi o trailer de Sandman, cara. Cara, o trailer de Sandman, da série da Netflix, vende um troço épico, como se fosse um épico de ação, cara, sabe? Essa necessidade de padronizar e deixar os trailers todos iguais, naquele formato musiquinha, punch e tal, cara, é um formato que já encheu o saco já. Não, é só você botar uma sequência punch e uma música dos anos 80 que tá tudo certo, cara. Qualquer um faz um filme, um trailer hoje em dia. E aí, pra fechar, né, nosso querido Davi Paiva, o Davizão tá aqui, olha, ele faz algumas perguntas aqui, a gente até trabalhou aqui ao longo do podcast, mas eu só queria destacar aqui que ele fala, esse filme não tinha como dar certo por se basear em uma saga muito influente e que foi muito bem adaptada para um filme animado, não acha? No caso, o Davi tá falando de Flashpoint, né? O Kobe já te disse que não gosta e tal. Desculpa, Davi, mas eu discordo de ti. Eu acho o gibi medíocre e a adaptação mediana. Então... Eu acho o Flashpoint divertido. Eu acho o Flashpoint melhor do que o Flashpoint do que o Flashpoint gerou, né? Que são os Novos 52, que ali sim, meu amigo, nossa, os Novos 52 é triste, né? Tem algumas coisas que salvam ali, como o Aquaman, né? Eu acho que o Aquaman do Reis e do Jones, ele levanta o personagem e tal. Sempre vão ter autores que vão trazer coisas boas, né? Mas a iniciativa editorial foi equivocada. É zoado, Os Novos 52, ele é bem zoado. Mas eu vou dizer que eu acho que o Flashpoint ele é até divertido, assim, de você ler. Ele é um... Vamos, assim, eu
eu não concordo tanto com você, mas eu acho o Flashpoint divertido, mas ele é só isso. Ele é uma brincadeira, um Elseworld, né? Um mundo paralelo divertido. Só que ele só faz sentido existir pra uma indústria que tá há 60 anos com os mesmos personagens. Então você pegar e dar um twist ali na história do Batman, e o Batman ser o Thomas Wayne, e o Coringa a Marta, é uma brincadeira interessante. É um exercício O Batman do Ben Affleck já é o Thomas Wayne, cara. É um exercício de Fizeram o criatividade Aquaman divertido. facho, né, cara? Pô, sacanagem com o meu boneco aí, bicho. E a Mulher Maravilha psicopata. Assim, é um exercício de criatividade razoável. Principalmente porque é uma parada que vai ter início, meio e fim. Ela existe encapsulada ali. E existe porque você conhece. E ela só é interessante porque você conhece aqueles personagens há muitos anos dentro daquela caixinha. Então você tira ele daquela caixinha e leva para um outro lugar. Olha, isso aqui é legal de brincar também. Aí você, olha, deixa eu botar isso aqui num outro contexto. O que você acha? Aí é divertido, porque você conhece eles muito bem. Você não conhece ninguém desse DCU. Você conhece o Super-Homem. E vamos ser sinceros que já estamos de saco cheio de Super-Homem psicopata. Já deu. Chega. E aí, pra fechar, né, o Davi faz uma pergunta aqui de milhões, tá? Além do CGI, qual é a pior coisa do filme? O Michael Keaton de peruca, o Ben Affleck visivelmente de saco cheio de ser do Batman, ou o roteiro mais fraco que a zaga do Vasco? Completamente gratuito. Pobre Vasco. Completamente gratuita essa aqui. Pra gente encerrar, Kobe, conclusão final. Flash merece esse espancamento midiático que ele teve ou não? Ou dá pra passar e é isso aí mesmo? Olha, Thiago, eu acho que Flash é um filme que só o tempo vai fazer jus a ele, sendo esse julgamento positivo ou negativo. Certo. Porque eu acho que ele ficou tão envolto em questões que contaminaram a visão sobre esse filme que hoje não dá pra saber exatamente o que esse filme vai ser pra posteridade. Eu, pessoalmente, gosto do filme. É um filme imperfeito, tá? Tem alguns problemas, como a gente falou, problemas de roteiro, problemas de inserção do humor, problemas de uso de nostalgia barata, mas é um filme que, pra mim, se sustenta pelo coração. É um filme emocionante, é um bom drama que respeita o seu personagem e principalmente respeita o seu drama e entende o que ele é, mesmo no meio de tanta pirotecnia, e consegue um espaço para que o final do filme, para que o desfecho do filme seja uma cena simples, tocante e singela entre um filho e sua mãe. Então acho que isso para mim diz muito sobre o que é esse filme. Maravilha. Joca, você? Pra fechar. Vamos lá. Honestamente, o filme é ruim. Ele é ruim, ele tem problemas, a gente eu acabei não falando antes. O arco de desenvolvimento do personagem do Flash não existe, porque ele roda e volta pro exato mesmo ponto onde ele começou. Porque quando ele vai, tem essa cena linda com a mãe, a cena é bonita mesmo. E aí ele vai lá e muda a latinha de lugar. Ele alterou a linha do tempo de novo. Tanto e, que aparece o George Clooney. Apesar de todas as críticas, eu gostei dessa piadinha, mas tudo bem. Essa brincadeira. E eu achei. Não, mas eu acho, Joca, eu acho tua crítica bem justa. E ele não aprendeu, porque ele mexe no passado de novo, sabe? Se eu mexer um pouquinho menos, será que não dá merda? Então ele não aprendeu sobre não mexer com o passado, sobre aceitar as consequências, sabe? Vamos tentar aceitar um pouquinho mais, sabe? Se eu cagar menos, será que eu consigo? Então ele não aprendeu, ele volta pro mesmo ponto, ele não amadurece. Então assim, desenvolvimento de personagem, ele tem uma cena legal de desenvolvimento de personagem ali que eles ignoram. Então se tem alguns problemas. O filme é ruim? Ele é o pior filme do DCU? Não. A gente tem Mulher Maravilha 84 aí, que foi incluído na Convenção de Genebra, depois aquele filme. A gente tem o Shazam 2, que é terrível. Então assim, a gente tem muita coisa ruim. Não, ele sabe? É melhor. Eu acho melhor. Então assim, ele é ruim, mas ele não é a pior coisa que tem na DC, sabe? Então assim, ele tá sendo massacrado muito pelo que aconteceu, pela exposição midiática dos bastidores do filme.
O filme é ruim? É. Mas talvez. Mas a gente tem filmes até piores, por exemplo, na Marvel, que passam em columns, sabe? Então. Sim. Joca, Homem-Formiga 3 ou Flash? É difícil, hein? Eu vou de Flash, hein? Tiro na mão ou tiro no pé, menor? Igual Eu vou no Tropa fechar o do olho. Cidade de Deus. Dilema do Cidade de Deus. Tiro na mão ou no pé? Se botar arma na minha nuca e fala, escolhe um filme pra ver, eu vou de Flash, sabia? Eu pensei que tu ia falar, eu vou de tiro. Tem. Não. Eu vou de bala. Cara, enfim. O filme é feio. É bem feio em alguns momentos. É verborrágico pra cacete. Tem essa apelação nostálgica que os meninos falaram. É a pior coisa da DC? Nem de longe, né? A gente citou aqui, o Joca deu 2 exemplos aí de filmes que eu acho piores. Inclusive, se eu for colocar nessa lista aqui, eu sei que fazer essa comparação, acho que cada filme tem que ser julgado por si só, tá? Mas se for pra colocar assim, entre filmes da DC, eu acho Flash, inclusive, melhor que Adão Negro. Que é um filme mais bonito, mas que não tem coração nenhum. Um roteiro que é ainda menos emendado que o do Flash, tá? E o que o Ezra Miller, em uma cena, tem mais fala que o The Rock no filme inteiro. Assim. Então, E o filme consegue ser menos convoluto do que o filme do Adão Negro, que é um filme que anda em linha reta num bairro só. Então, cara, eu gostei. No geral, Thiago, é feio, acho que tem uns problemas, tem. Mas me divertiu demais, dei risadas sinceras, achei bonita essa mensagem no final, né? Reconheci algumas boas atuações ali. Então, assim, pra um filme blockbuster, cara, tá ok, sabe? Não poderia ter sido feito com mais esmero, poderia, mas eu sei que tem outras coisas além do filme que sacanearam ele, sabe? Então, assim, eu acho injusto também colocar tudo na conta do diretor, dos atores, que eu sei, todo mundo sabe o rolê que ele passou até chegar lá. Então, eu acho que o que a Warner tá colhendo agora é fruto também desse problema de gestão dela até então, e eu espero, sinceramente, que com o novo DC Studios aí, realmente, sobre a gestão de James Pistola, a gente tem algo mais, não vou dizer melhor, mas pelo menos organizado. Se for pra fazer bagunça, que seja uma bagunça mais organizada. É isso, meninos. Vamos pro encerramento. Vambora! E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos do filme do Flash, The Flash 2023 aí, né, com seus bebês maravilhosos, né, suas piadas, suas metáforas temporais com espaguete, enfim, tudo que tem direito aí, né, acho que a gente bateu aqui um bom papo honesto, né, acima de tudo, acho que nem tudo na vida, tudo é ruim, ou tudo precisa ser uma bomba, ou tudo precisa ser a melhor coisa jamais feita na história da humanidade, né, acho que a gente conseguiu bater um papo bem honesto aqui. Então, aquele momento para recadinhos, jabás aí. Senhor Joaquim Ramos, senhor? Sobrevivendo. Como plantonista noturno de hospital, meus atuais projetos são conseguir me alimentar, tentar ter um horário razoável de sono e conseguir fazer exercício. Provavelmente eu devo voltar a tocar algumas coisas, assim, mais para agora, segundo semestre, tal, mais organizado, mas por enquanto eu tô tentando manter a minha vida em ordem. Maravilha. Meu querido Kobe, cara, muito obrigado pela sua presença, espero que você tenha se divertido com a gente aqui, tenha gostado. Eu sei que eu fiz o convite super em cima, mas eu fiquei pensando, não, tem que trazer um deceneco pra cá pra falar com a gente, e acho que o projeto que vocês estão fazendo lá no Muralha é bem legal. Eu já sou fã de uma galera que tá por lá há muito tempo, né? Desde do finado Comic Pod, toda aquela galera que eu guardo com muito carinho ali, fiz bons amigos ali, Fábio, Brunão, né? A galera, o nosso querido saudoso Morcelli, então toda uma galera que eu tenho muito carinho, tenho muito respeito pelo trabalho, e outros, né, que estão chegando agora, a galera nova aí dando esse gás. Acho que vocês estão fazendo um trabalho bem legal, a gente precisava de um projeto como esse que vocês estão fazendo lá no Muralha, e fico feliz, cara, que você tenha aceitado o convite aí, espero que tenha curtido. Dá teu recado aí, teu jabá, cara, o espaço é todo teu.
Obrigado, Thiago. Obrigado. Eu que agradeço o convite a participar aí, tá? A toda a galera que tá ouvindo o podcast aí, obrigado por ter ouvido a gente até o final. É isso, cara. Eu tô lá o Muralha da Fonte, né? Que é o meu podcast 100% focado em DC. Ele tá lá com Muralha da Fonte Podcast em todas as redes, né? Twitter, Instagram, Facebook, Threads, Blue Sky. Então estamos em todos os lugares. A gente também tá com uma campanha ativa no Catarse, tá? Vocês podem acessar através de catarse.me/muralha. A partir de R$5, 5 pila, vocês podem ajudar, então ajudem lá, que até porque Kalelzinho tá chegando, né? Pedrinho, o pobrezinho tá chegando aí. Boa! Então a gente tá precisando desse incentivo aí, né? Boa. E é aquela coisa, né? Temos 2 podcasts por semana, rapidinhos, assim, um de resenha e outro de notícias, e temos os podcasts tradicionais de debate sobre arcos de quadrinhos, tanto mais novos quanto mais velhos. Então, tudo que você imagina de DC tá coberto lá no Muralha da Fonte, tá? Com, obviamente, um foco voltado pros quadrinhos, pros gibizinhos de hominho, né, Thiago? Sim. Não, vocês trabalham demais, cara. A máquina de produzir. Então é isso, rapaziada. Eu vou deixar os links aqui na descrição para quem quiser ir lá acompanhar o trabalho da galera do Muralha, que é muito bom. Recadinhos de sempre, né? Então lembrando que nós voltamos aí o nosso grupelho do Zoneando Podcast lá no Facebook. Se você estiver no Facebook, é só procurar por Zoneando Podcast, que vocês encontram lá o nosso grupo. Vai lá, entra, faz parte, né? Toda semana a gente joga lá o tópico da pré-pauta agora. A partir de agora eu vou passar a jogar de novo, né? Que eu quero saber aí a opinião de vocês, sempre com essas perguntas aí, peruca do Michael Keaton, né, cara? Essas coisas muito bem embasadas, só nossos ouvintes trazem pra cá. Então, joguem lá suas perguntas, comentários, gracinhas, né? Piadocas infames aí com o meu Aquaman, joguem lá, toda semana a gente vai estar aqui debatendo com vocês. Além disso, estamos aí nas principais plataformas e agregadores de podcast, né? Onde você encontra o Zoneando, você encontra a gente no Spotify, você encontra a gente no Deezer, na Amazon Music, no Google Podcast, no Apple Podcast, Castbox, Pocket Cast, enfim, né? Qualquer inferno que seja que trabalha aí com mídia de áudio digital, plataforma de podcast, feed, agregador, procura lá por Zoneando que vocês nos encontram. Lembrando que a nossa plataforma principal, né, de divulgação é sempre o Spotify, além do nosso site. Então, se você puder, vai lá, dá umas estrelinhas pra gente, né, ou vai lá no Deezer, segue a gente, dá um coraçãozinho, onde quer que você esteja acompanhando, dá uma ranqueada na gente que ajuda demais. E também estamos aqui no YouTube, nosso canal do YouTube, toda semana ali, toda sexta-feira, sábado, assim, dá uma atrasadinha, a gente está lá com a nossa versão em vídeo do Zoneando Podcast para vocês também, né? Tem cada vez mais gente acompanhando a gente aí pelo YouTube, né? Eu tenho ficado feliz aí que o pessoal tá curtindo esse novo formato também. Então é isso, galera. Além disso, vocês nos encontram nas demais redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikToker, né, que eu sou jovem, então faço TikTok também, então vocês nos encontram lá toda semana. Faz dancinha, Thiago? Eu falei que quando a gente chegar a 1000, eu vou fazer a dancinha do pacificador, de sunga branca. Vou fazer. Vamos, Joca, fazer? Tu faz a águia, obrigado. Tu sobe aqui no meu ombro, vamos? Se você conseguir me botar no ombro, eu subo. Ainda faço um carinho. Meta do Patreon, então, a gente vai colocar lá. Rapaziada, é isso. Muito obrigado quem ficou com a gente até aqui. Deixe nos comentários aí a sua opinião do filme do Flash, sua opinião honesta, vai. Não entra nessa sacanagem aí, só ficar zoando, não. Se você não gostou, fala por que você não gostou. Se você gostou, também pode dar o seu ponto aí. A gente quer saber sempre críticas honestas. É isso, ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu! Falou!